Fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta, suave, mano. Tranquilidade, Rafoca, e você, tá bem? Tô bem também. É isso aí, meu camarada. Ele é nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, comandando toda essa bagunça aqui, o nosso camarada Crio Donis. Tudo bom, E Crio? aí, pô, de boa, daquele jeito, e o episódio mais que especial, hein? Dois convidados que a gente gosta demais. Faz tempo que a gente queria fazer isso e deu certo, Deu né? certo. Tudo tem sua hora, tudo tem sua hora. Rafoca, fala pra gente aí quem são nossos convidados mais que especiais de hoje. Hoje a gente vai trocar uma ideia novamente com a Tainá Bartô e com o Tonho Peixoto. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos. Você vê que a gente tá bonitinho agora, né? A gente tá cenário. Eu falei, faz tanto tempo que eu venho aqui, eu não lembro do cenário. Eu lembro Não tinha nem que o tinha copinho, né? bonequinhos Você não aqui. lembra porque não tinha. Mas eu lembro dos bonequinhos aqui, coladinhos, isso eu lembro muito. Eu lembrei só do que ficava, as câmeras ficavam nos tripé, porque foi o que eu quase tropecei no tripé pra sair daí. todo mundo tropeça. Não, aquele momento épico nosso, né? A pegadinha na hora ali, eu falei, mano, cheio de tripé aqui, foi complicado. Mas foi legal. Não, então a gente colocou em cima, só que agora a gente bate a cabeça. Ah, Tá falando pra Tainá que a gente- faz Se não parte. bate o pé, agora bate cabeça. A gente tirou do chão pra ninguém ficar esbarrando no chão e agora a gente bate a cabeça. O bom é que cair não cai mais, né? Pelo menos tá Graças seguro. a Deus. Rafoca, aqueles recadinhos legais. É pra isso. Fala dos nossos parceiros agora. A gente tem uma parceria aí com a Skol. Você que já treina ou vai começar a treinar, tá procurando suplementação, entre em contato com eles, vai estar aí na descrição com a Skol. Tem nosso cupom também, o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de cordas, tá precisando dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar aí na descrição também o contato dele. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui de São Paulo, né? Aqui na região da Moca, mais precisamente. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site no www.cervejaazul.com.br, vê lá a programação, se você tem uma banda também, quiser fazer um som lá, só entrar em contato lá que você marca uma data lá. E a gente tem uma parceria também com o Nando Nando Vieira. Vieira, um barbeiro aí aqui de São Paulo também, atende a domicílio, tá precisando dar um trato na barba, no cabelo, entre em contato com ele, atende aí na região que você morar, ele atende especificamente na Zona Norte, mas independente da localidade que você tiver, ele vai até você. E tem nosso QR Code também, gosta do nosso trampo, quiser dar um donate, é sempre de bom grado, deixa aquele like, compartilha, e tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? É isso aí, Rafoca, tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, e deixa lá os melhores momentos e os melhores cortes. Peço que você siga a gente lá no Dona Mara Cortes Oficial e ajuda a gente aí nesse rolê. É isso aí, Rafoca, manda bala, meu É isso, eu só vou avisar pra vocês dois, se tiver pegadinha hoje, vou mandar todo mundo se fui, você também, mandar todo mundo se fui. Não deu tempo. Não quero saber, o meu amigo é o hipertenso ali. E eu estou desenvolvendo ansiedade, então tá todo mundo ficando velho e fudido. Sem emoções fortes. Sem emoções, por favor. Então a gente só vai dar risada hoje. Por favor. É que hoje não tem nem como levantar, né? Tá embaixo. Pô, é verdade, cara. Complicado. Meu, você lembra como que a gente fez essa piada aí, essa pegadinha? Pra quem não sabe, tem uma pegadinha, a gente vai colocar lá no ar de novo lá. Deixa no card. Eu vou deixar no card aqui a pegadinha. E conta pra gente aí, Tonho. Como é que foi foi a ideia? No episódio, né? Acho que, se eu não me engano, foi o 17 ou 18 o dele, né? Por aí, acho que foi o 13, por aí não sei. Vai ser que quando começou. E aí, acho que uma semana antes, o Vi me mandou mensagem assim, falou, mano, tá pensando aqui? Acho que a gente podia fazer uma pegadinha pros caras. Eu falei, pô, me interessei na hora. Eu falei, mano, é muito. Aí ele falou, pô, será que tem um assunto assim que a gente pode começar uma treta? Eu falei, mano, fala do Comedy Club que eu era produtor e pá. E aí, a gente só conversou, quando chegou aqui, né, a gente... Nem rolou nem piscadinha, né? Nada, como se nada. E aí só teve uma pergunta que foi feita pra mim, tipo, do que a gente não pode falar. E eu falei, mano, desse caso. E aí, rolou... E aí, do nada, ele começa, não, mas e lá, como é que foi lá no Comedy Club? Eu falei, então é um Como é que foi lá na Vila Sônia, lá? Foi um A frase momento. clássica, né? Deu a deixa. Aí eu falei, mano, não era pra falar desse assunto. E aí a gente começou um debate muito forte até então, eu tenho certeza. Quem te conhece sabe que você é da paz, eu sou da paz. Aí esses dois discutirem Os menos prováveis pra esse tipo de situação. E aí, mano, a gente começou a debater. Rolou a grande frase, né? Você falou que eu tava sendo deselegante. Eu falei, deselegante é a cabeça do meu pau. Que, pô, Vai virar até tatuagem, né? Vai Camiseta, uma camiseta. Elegante é a cabeça do meu pau. do meu pau. Peleta, assim. Vender camisetas com estampas, assim. E aí, o bagulho pegou tanto fogo que aí você levantou, eu levantei também, a gente começou a se peitar aqui no meio.
E aí a treta foi lá pra fora. E quando a treta foi lá pra fora, eu falei, esse é o momento. E ele eu saí atrás dele. Quando eu cheguei lá fora, você tava no canto, rindo muito. Ah, tava segura. Nossa, aqui dentro, na hora que eu falei assim, e aí, o que aconteceu lá na Vila Sônia, mano? Eu já comecei a rir por dentro. Não, e vale lembrar que só eu e o Rafa que não sabíamos. É. Todo mundo já Todo sabia mundo do sabia rolê. mesmo do Rafa e o Criolo. E aí, na hora que a gente saiu, tem o corte do Rafa assim. Verdade? Então, É que eu só acreditei quando vocês saíram, mano. Pra mim aqui eu falei, não, os caras tá metendo louco. o que você né? tá... Não, pra mim vocês estavam metendo louco. Porque, mano, que nem você falou, pô, vocês dois são mó de boa, tá ligado? Eu conheço mais ele, não te conhecia tanto, né? Mas ele é mó de boa. Eu falei, eles estão metendo louco. Mas a hora que vocês saíram, que eu vi cadeira ouvindo barulho. Aí é a hora que tem o corte, né? Que eu, mano, é sério essa porra aí, O Criudão já saiu acendendo Malboro, assim. A gente saiu daqui, na hora que eu vi a cadeira, eu falei, mano, eu vou fazer barulho com essa cadeira aqui. Só que eu não esperava o resultado, porque na hora que eu chutei a cadeira, ela voou nele. E aí ele pegou a cadeira no ar e bateu ela no chão. Na hora que ele bateu ela no chão, aí saiu Nossa, todo mundo aí aqui, o mas... bagulho ficou Aí louco. eu vou Aí, maiar de engraçado que novo. tava na câmera do meio, assim, só parece o Criolo correndo, assim, ó. E aí o Cristo olha pra minha cara, eu olho pra cara dele, tipo, Cara de psicopata. Eu juro que eu vi o ódio no olho do Tony. fogo. Melhor que não avisar as pessoas que moram aqui na ninguém ficou casa. sabendo daqui, A ó. galera querendo Quase chamar a chama a polícia. Imagina se chega a polícia pra explicar. E no final, uma grande alegria, a gente começou a rachar o bico. E... Não, na hora que eu corri pro banheiro, eu tava assim, tira esse cara daqui, tira esse filho da puta daqui, Zé. E segurando, sabe aquele, vai se fuder, caralho. Nossa, Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Um momento épico, né? Muito épico. E vocês, mano, como é que vocês estão, Tainã? Fazendo show pra caralho. Tô na correria aí, a gente tá fazendo bastante show. Eu tive até alguns shows com a Giovana Fagundes, agora a gente tá fazendo bastante, tô abrindo bastante pra ela. Tá correria, bastante sim. Mas eu queria que fosse mais, eu confesso. Confesso que queria que fosse mais, mas tamo aí no corre. E como é que tá a cena, mano, stand-up aí? Tipo, tá indo pra caralho casa de show e tal? É, o Ou que eu falo- diminuiu ali da época que vocês estavam, da que a gente conversou aqui lá? O que eu falo pras pessoas, que tem muita gente que chega pra gente e fala, eu quero começar a fazer stand-up, dá dinheiro? Eu falo, você já tá começando pelo motivo errado. Pra você ter uma noção, eu tenho meu CLT, não tem um humorista que não trabalha aqui só com comédia. Você, olha, o buraco é mais até os embaixo. caras grandes tem outras Eu paradas. tenho uma outras paradas, frase que exato. pra mim é digna de open mic, que é quando o cara chega pra mim e fala assim, mano, tô começando no stand-up, qual é a dica que você me dá? Eu olho e falo assim, desiste. Desiste, é a melhor coisa, porque você vai sentir vontade de desistir N vezes no caminho. N vezes, cara. Que é o que ela falou, não dá dinheiro, no começo não tem um retorno, e ela começou bem antes de mim, o meu começo era só pagando, você só fazia o open mic pagando. O começo não dá dinheiro e no meio parece que é o começo. Mas aí a gente vai fazendo um corre aqui, um corre ali, vai entrando uma grana aqui, uma entrando aí, e a gente vai dando um jeito na vida, né? Aí a gente precisa fazendo mais coisa pro YouTube, pro... Instagram, você Instagram. tem que meter a cara na internet, senão não tem jeito. Essa coisa, mano, o que vocês acham dessa parada? Tipo, pô, você tem um trampo, vai ser a música, você tem uma banda. Beleza, só que, mano, a partir do momento que você tem a banda, você tem que ter um Instagram, tem que estar ativo no Instagram. Hoje em dia, não é só os artistas, né? Se você é dentista, você tem que ser o dentista que faz dancinha no No TikTok TikTok. pra conseguir cliente. Então é uma coisa que... Fazer uma obturação. Exato. Gera um fã, eu vou tia, bitura. Não tem mais jeito, não tem mais pra onde fugir. Se você quer viver disso... Aí eu falo isso pra mim mesma, porque é bem desgastante, mas é o caminho, não tem outro, eu acho. É porque, assim, o Instagram você tem que estar produzindo conteúdo todo dia, né? Você tá Sim. postando, que agora que a gente também tá trabalhando com essa parada aí, então, meu, qualquer coisinha, assim, um vídeo que não vai legal já derruba E o seu que acontece engajamento. muito E não- é assim, pra você lotar uma casa, você fazer um show solo seu e lotar uma casa, você tem que ter muitos seguidores hoje. É isso. E aí, tanto que aconteceu de alguns comediantes da internet começarem a fazer o stand-up. Então tem gente que tem menos tempo tipo, que eu, que tem menos tempo que ela, e como o cara tem bastante seguidor, o cara entrou. Não tô falando que o cara é ruim, não tô julgando A qualidade, a qualidade. Mas é um meio, hoje, é a internet, cara. Você tem que, se você bombar, se tiver um Instagram com muitos seguidores, cara, bora Mas se a começar gente show. parar também pra pensar pro outro lado, é mais fácil, né?
Porque se não fosse isso, antigamente era o que? Era TV. É bem mais difícil você Sim. conseguir entrar numa É que se for TV ver do que os antigamente, seguidores. assim, qual que são os comediantes famosos que tinham? Os Antes da internet era a galera que ia pra TV, né? Tinha aqueles programas do Faustão, né? Que É, faziam- quem Faustão chega lá, Soares, tinha fazia a Ana aqueles Hickman. competição, né? É. Eu lembro que Sim. tinha. E ainda era bem escasso, E se assim. você for ver, mano, eu vi um vídeo do Chico Anísio, mano, fazendo stand-up. Eu olhei, mano, isso é stand-up, caralho. Sim, Em sim. preto e tem branco coisa- a parada. Eu falei, mano, é stand-up isso. Tipo, é o que os caras tá fazendo hoje é que tá fazendo 1000 anos atrás. É, porque stand-up vem dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos fazia muito. Então, esses caras que tinham oportunidade de ver outras culturas trouxeram. Qual que é o nome do outro também? O Vasconcelos, né? Zé Vasconcelos. Zé Vasconcelos acho que é o primeiro Fazia o considerado a... O Sassilva, Sassilva, na escolinha. Foi o primeiro a trazer, o Jô Soares também fez, Chico também fez, mas não sabia o nome, a nomenclatura, né? Era show de comédia, né? Tipo, show de... É que o stand-up, igual ela falou, nos Estados Unidos, hoje nos Estados Unidos já deve ter uns 80, 90 anos de stand-up nos Estados Unidos. Caralho. E então, tipo assim, e também vamos dizer, o limite, não se pergunta mais o limite do humor lá nos Estados Unidos. Porque cada um tem seu público. foda. Cada um vai pro seu público. Mas o Brasil tá ficando assim também. Cara, o Brasil ainda tá com uma certa problemática em alguns temas. Alguns temas com razão, alguns temas sem É razão. porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, tipo, pô, tem o nicho da galera mais humor black. E aí tem uma galera com mais um tipo de humor, tipo, ninguém que fica interferindo na piada, tipo, querendo Mas aí, militar por si. Eu, Cada um eu- respeita, fala, beleza, escuta essa merda aí, eu curto a minha, então foda-se. Eu ainda fico muito em cima do muro em relação a isso. Eu falo, eu não tenho muita opinião, porque às vezes eu paro e penso, falo, realmente, tem coisas que não é pra se falar. Sim. Tem coisas que é crime. Isso não é piada, é um crime. Mas também, se a gente censurar, aí já vai pro outro meio, que também não é uma censura. Aí eu fico muito tipo, ai meu Deus, eu Pisando não em sei ovos, onde... né? é o famoso depende. A pessoa não existe mais hoje na cabeça das pessoas, eu acho, né? O depende. Ok? Não, depende, calma. Qual o contexto? Porque é a fita que me perguntam, tipo, muita gente, quando falam do limite do humor, já parte pra quem? Pro extremo, que é o quê? O Léo Lins. Hoje né? já não é mais o extremo, mas tudo bem. Não, Tem já piores. parte pra isso, pro humor ácido, né? Que não pode mais. Então é humor ácido. Aí que acontece? Pra mim, ele faz as piadas dele, só que ele não depende, mano. O show dele faz 3 sessões com 2.000 pessoas no teatro. Então, dane-se. A pessoa que tenta cancelar ele tá ganhando dinheiro dele. Ah, porque ele tem um público. Ele não fixo liga. ali. Ele não liga. Entendeu? Diferente, tipo assim, pô, eu tenho 14 mil seguidores no Instagram. Se alguém me cancela hoje, eu tô ferrado, entendeu? Que aí vai ser muito difícil. Mas é muito mais difícil cancelar você também, né? Não tem tanta... Depende do que eu falar, é essa a questão. Mas é tão pouco a visualização que é só se você bombar um vídeo e chegar muita gente que pra gerar um cancelamento. Ah, você teria que estar, tipo, O uma... cancelamento eu é acho. se você é um reflexo de você ser famoso, eu acho. Porque já houve diversos tipos de cancelamento, entendeu? Eu E vou te geralmente dar são pessoas que têm um número expressivo de seguidores. Não, eu entendo, só que, como você falou, pra mim o vertente da internet é uma coisa que a gente não tem controle, entendeu? Que pra mim é essa fita, tipo assim, no show, o Léo Lins faz as piadas dele, a partir do momento que ele posta, ele não tem mais controle naquilo. E aí o cara pega o quê? Um corte, tira de contexto a piada que ele fez, da hidrocefalia e tudo mais, e coloca num grupo com mães de filhos de hidrocefalia. Esse cara é um otário, o cara que fez isso. Sim. Porém, as mães estão lá fazendo o corre delas com o filho, entendeu? E aí, pô, aquela piada vem muito ofensiva. Só que o Léo Lins não pode reclamar. Pra mim, ele não pode reclamar disso, porque ele postou, ele não tem mais. O Borabel foi isso. O Borabel era um cara que surgiu do nada, e aí ele fez uma piada mal feita dentro de um podcast que é o do Vilela lá, e aí, tipo, mano, virou o que virou. Cancelaram, foi a maior ascensão e queda Meu, e você de uma viu, pessoa. um clima de merda, né, mano? Mano, Ele conseguiu deixar o amendoim amendoim sem graça. Eu acho que nem isso não. ficou sem graça. Tá ligado? E aí, tipo O assim, amendoim ficou branco, meu caralho. eu posso não ter expressão, só que se eu falar uma merda aqui e postar, e aí a gente cortar só a merda que eu falei, eu não tenho, vocês não têm, ninguém tem Mas eu mais ainda bato na controle. tecla. O Bola Bill foi cancelado porque ele tinha muita Não, visualização. E ele tava no Um bagulho podcast Vilela, grandão, né? Tipo, entendeu? mas
Eu acho que isso é embaçado. Porque hoje, igual, vou te dar um outro exemplo. O Cossielo. Bom que ele tá tipo, foda-se, eu vou jogar nome de todo mundo. Vou falar nome mesmo de gente. Eu vou falar. Yellow. Porque se o Supostamente. Lembra? Supostamente. Supostamente. Não, se isso chegar no Cossielo, nós bomba. Ó, não, mas é o bagulho que aconteceu com ele. O que aconteceu? Quando ele tinha a bolha dele, quando ele estourou a bolha, foram caçar uns Twitter dele, racista, das antigas, mudou. O cara, mano, uns Twitter de, sei lá, 2011. Mas aí vão defender o cara branco, hétero, né? Que falou merda, mas coitadinho, ele mudou. Mudou mesmo, tu conhece? Não, É amigo dele pra dizer eu não que tô mudou? falando que Você mudou. pra tomar cerveja com ele? Eu não tô falando que ele mudou, eu tô falando que as postagens dele mudou. Então, tipo assim, a coisa... E aí ele só não apagou, e aí foram atrás. Que se eu falar uma merda aqui, eu posso ser nada hoje. Se mês que vem eu viralizo, alguém vai atrás do que eu falei. Você pode ter certeza que alguém vai atrás do que eu falei. Mano, mas você pensa bem, pô, o cara vai, assim, eu entendo o seu lado, eu entendo o que você tá falando. Mas, meu, o moleque é novão, tá? Vai, 17, 18 anos, não tem muita vivência, não tem. E, tipo, ele vive criado ali num tipo de sociedade ali que, pô, todo mundo fica fazendo piadinha e tal. Mano, e na internet ali era uma terra sem lei, tá ligado? Era tipo um mato. Então todo mundo queria, tipo, parecer quando a gente é mais novo. Sempre a gente quer, tipo, dar a camisa de metal mais. Nossa, eu quero ser o diferentão. E você acaba falando umas merda, mano. Que depois você pensa assim, caralho, mano. Nossa, se eu pudesse, que nem, por exemplo, do graças a Deus, como fotólogo, que dispensaram o fotólogo, porque tanto de bosta que eu falava quando eu tinha 17 anos, mano, que eu fui, caralho, mano. Exato. Não, eu super acredito na mudança da pessoa e tudo. Eu falei muita merda também quando eu era adolescente, mas batendo até ele mudou. Não, supostamente. Não boto minha mão no fogo por ninguém. Não, peraí. Supostamente. Eu E disse o das que eu postagens. pego também é 2 pesos, 2 medidas, né? Sim. Se é um cara, sei lá, é uma mulher falando alguma coisa, vai pesar diferente do que é um homem falando. Se é um homem negro falando, tem um peso maior. Então, é muito mais perdoável o cara que é branco, hétero. Não tô falando do Cossielo, tô falando no geral. Um branco, hétero, cis falando uma coisa é muito mais perdoável do que uma minoria falando alguma coisa. Digo que, mais, um branco hétero com dinheiro. com né? dinheiro Porque também. Isso faz Mas muita se for um diferença. homem preto com dinheiro, ainda vai pesar muito mais pro homem preto com dinheiro. É social. Mas não é também isso é, muito, isso. às vezes talvez não é o que se fala, mas quem fala também. Também. Sim. Também. Eu acho muito isso também. Pra caralho. E tem um lance que às vezes tipo, quando tem piada de loira, a loira ri da piada de gorda. Mas aí quando tem uma piada de loira, tá ligado? Aí a gorda... Por isso que assim, É foda isso, tá ligado? eu bato muito na tleca. Ela De bate ser nessa... uma pessoa que sabe muito bem falar com dicção perfeita. Mentira. Que eu, aí vai de mim, não tô falando dos outros, cada um faz o que quiser. Mas de mim o que eu quero falar sobre isso? Quem eu quero atingir com essa piada? Eu vou analisar e eu vou pensar antes de falar. Entendeu? Eu não vou subir no palco falar, não, eu falei isso porque é uma piada. Não, as coisas que eu falo têm um embasamento sim no que eu penso. Aí muita gente fala uma piada e fala, não, mas essa piada eu não penso assim. Então por que você falou, se você não pensa? Porque em vez de você querer bater numa minoria, você não fez uma piada que tá dentro desse mesmo assunto, batendo num lugar que realmente teria que ser batido, que é no opressor ou no oprimido. Né? Então eu acho que é político, tudo é político. Eu não gosto de político. Você é político. Você andar na rua com um boné de uma marca, você está sendo político. Então, eu acho que a gente teria que pensar também um pouco mais do que a gente fala. Ainda mais se a gente coloca numa mídia que tem muita gente vendo. Eu acho que, se eu não me engano, foi um dramaturgo que falou... o Nelson Rodrigues, que falou, os idiotas ganharão por quantidade, não por qualidade. E a internet fez as pessoas que têm pensamentos iguais se juntarem. Isso é perigosíssimo. E a gente vive numa bolha. Né? Então a minha bolha acha que aquilo é certo e não consegue ouvir a bolha do outro. Então a gente tem que analisar sim, tem que pensar um pouco no que a gente vai postar. E se for crime, por favor, não poste. Vamos analisar primeiro o que a gente está postando. E se quiser postar, poste, mas também banque o que você vai postar. E eu acho que muita gente acaba usando a questão de piada pra meio que, de certa forma, diminuir a responsabilidade, sabe? Às vezes é aquilo que a pessoa pensa, mas pra não... ela não falar que, tipo assim, eu falei isso, eu penso isso, ela fala piada como se a piada fosse uma forma de, tipo assim, não, mas, diminuir, tipo, não, mas, é só uma piada, mas vai depender do conteúdo. Nazistas faziam piadas para ganhar votos, né? E eu adoro a frase que faz uma merda, né?
E aí coloca, vai de branco, aí fala, mas quem me conhece sabe. Tá, mas quem te conhece? A pessoa pensa igual a você, então ela sabe que você fala merda. E daí quem te conhece sabe? Não me disse muita coisa. Não, Quem é que te conhece? Mas foi aquilo que a gente conversou na primeira vez que você veio aqui. Falei, pô, mas será que às vezes o cara, ele vai, pô, ele não é meio ali preconceituoso, homofóbico ali, aí ele, pô, mano, eu quero externar isso aqui. Vou começar a fazer umas piadas e te falar, é piada. Não sei, Mas eu acho que entre o que ela falou, tem que segurar o rojão, irmão. Se você tá indo por esse lado, tu tem que segurar mas o é foda rojão. que os caras ficam naquela pegada de, não, nossa, porque os caras estão censurando, que não pode, que não tem mais Coitadinho época de mim, mimimi, né? que não sei o quê. Não, é isso que eu tô falando. O coitadinho de mim, ele daí não tem que existir. Eu falei e eu tenho que comprar o que eu falei, tipo, mano, E assim, e se viu que errou, pedir desculpa. porra, eu realmente Custa errei, nada, cara. eu realmente falei coisa que não devia, eu realmente vou estudar sobre isso, vou entender melhor o assunto, por que falou isso. Sim. Porque assim, é passivo de erro, todo mundo é passivo de erro. Pode ser que daqui a 3 semanas eu falo uma merda muito grande, eu posso voltar atrás no que eu falei, sim, mas aí eu falo, olha, gente, realmente errei, tirei o vídeo do ar, não vai ocorrer de novo, vou tentar melhorar, é um outro ponto. Agora ficar falando, também era só uma piada. Tadinho de mim, Mas tão me isso, né, atacando. E é sempre diminuindo a dor do outro. Né? A Lembrei dor do daquele- outro dói menos. Aquele pastor lá da igreja universal. Estão me perseguindo. Eu tô triste. Estão me perseguindo. Não, cara, você falou merda. É essa a questão. Não estão te perseguindo, você falou porque, assim, merda. você não acha que a galera meio que quer, tipo, só o bônus da parada? O ônus, foda-se. Ah, mas todo mundo só quer o bônus, né? Tipo, mas tu, beleza, tá, eu vou dar cara a bater aqui, mas eu vou me fuder, então, tipo, puta, eu vou pagar de coitadinho aqui e falar, meu Deus. E também tem aquela eu vou causar pra gerar polêmica, é clickbait, tem tudo isso, né? Então, E eu acho que tem as vertentes tão diferentes. Eu vou te dar um exemplo do que você tá vendo aqui. Tem a Tainá e tem eu. Os dois somos comediantes. Mas é diferente a comédia que ela faz um stand-up, ela faz uma comédia de opinião. Ela passou por outras situações, ela é mulher, ela sabe os flagelos que ela sofre, então ela transmite isso pro palco. E aí tem a opinião forte no que ela faz, entendeu? Eu sou o idiota. E aí, mano, qualquer assunto eu vou falar de uma maneira idiota, entendeu? Só que, exemplo, vou te dar um exemplo. Política, eu não entro em política. Eu não sou idiota. já Sim. eu entro até a alma, entendeu? Mas eu sei exatamente pra quem eu tô falando. Eu não vou fazer piada pra um homem hétero rir. Quando um homem hétero vem falar no meu algum vídeo que eu posto e fala, ai, não tem graça porque é você que foi a piada. Eu não fiz a piada pra você, eu fiz piada pra mulher rir. Eu sou uma mulher falando do dia a dia de uma mulher. Você acha que um homem hétero vai rir do quê? Você é a piada, meu amor. Você não vai achar engraçado. Então é o público também que eu quero atingir. Eu vou te falar... E aí eu sempre pergunto, qual o público que esse humorista quer atingir? Ele tá confortável com o público que ele quer ter? Claro, fica à vontade. Um exemplo que eu ia dar, que eu vou dar agora, que é o seguinte. Ela postou um vídeo no Instagram, eu fui lá e repostei, coloquei nos meus stories o vídeo dela. E aí veio um rapaz falar comigo e falou, mano, não aguento, porque ela foi a piada da lanterninha, que usou a camisinha fluorescente, não, é uma piada dela. Eu postei. Aí fala, nossa, o cara mandou pra mim, não aguento essas humoristas que sempre falam de pau e não sei o que lá. Aí eu falei, mano, nada a ver. A gente conhece um comediante que ele só faz um show só de sexo. Ninguém fala do cara, ninguém critica o cara, ninguém fala, nossa, ele só fala de sexo. Não, é uma mulher fazer isso que aí todo mundo quer cair de pau. E aí o cara começou a falar, eu falei, mano, e outra coisa, ela é minha mulher. Quando eu falei que era minha mulher, mudou completamente o discurso. Não, pode crer, não, mas pô, aí mudou, sabe, aí fica... Foi mais carismático, Mas assim, né? isso também reflete muito a sociedade, né? Porque se eu tô, vamos supor, uma situação fora da artística, eu tô numa balada, vem um cara tentar dar em cima de mim, e eu falo, não quero. Esse cara não respeita. Eu falo, já falei que eu não quero. Esse cara não respeita. Se chega um homem e fala, ela não quer, ele vai embora. Mas o meu não, ele não ouviu. Ele ouviu o não de um homem. E aí não respeita o meu não, mas respeita o não do homem. E aí vai pedir desculpa? Não pede desculpa pra mim. Vai pedir desculpa pro homem. Se ela estiver comigo, eu falo, mano, minha mulher. Ele vai pedir desculpa pra mim, não vai pedir desculpa pra ela. Mas ele tava dando em cima dela, falando que quem ouviu foi ela.
Eu só ouvi as desculpas. Ô, é engraçado nesse lance, assim, que eu vejo, tipo, mano, mano, que a mulher sofre de hate, assim, que faz stand-up. E esse negócio que você fala de fazer a piada, tipo, sempre cai no assunto de sexo e tal. Mas não é porque, tipo, pô, é as piadas que mais bomba. E é as piadas que é mais recortada, mano. Às vezes, tipo, pro cara ali, que nem, por exemplo, a Bruna Luiz, eu tô ligado que ela faz uma parte de piada com várias outras coisas. Mas pra mim ali só caía piada de sexo. Tá ligado? Às porque vezes, essa tipo assim, bolha. então, aquele negócio que bomba algoritmo. e o algoritmo te manda. Então, tipo, Exato. aí você vai ver, beleza, aí você vê um vídeo dela, aí você vai ver outro vídeo dela. Aí você vê, tipo, tava falando de sexo de novo. Aí, tipo, o cara vai ali, eu falo assim, tipo, o cara tá consumindo. Aí ele vai falar assim, pô, mano, essa menina só fala de sexo, tá ligado? Mas aí meu ponto é, e qual é o problema? Não tem problema nenhum. Sabe Então pra mim por que qual... tá comentando isso? É porque o cara não tem o que fazer, mano. Sabe por que Cara, pra mim qual é o mas problema? tem, Os caras não homem. tem o que fazer. Eu não consigo entender uma pessoa que tá na vida dela, passando assim o celular e fala, não, eu vou comentar nesse vídeo e eu vou falar. Você jura que você vai perder o seu tempo? Você tem tanto tempo assim pra parar num vídeo pra vir reclamar dessa piada. É só você fazer assim, ó. Porque a sua opinião não importa. Que pra Só mim... que as Então, pessoas acham que a internet é feita para elas. Se É, não exatamente. gostou daquela, porque não é pra você. Não existe piada universal. Não existe uma piada que todo mundo vai rir. Não existe. Pra você rir da piada, você tem que se reconhecer dentro da piada, você tem que entender sobre o assunto. Se você não ri, é porque não faz parte do seu dia a dia. Então não é pra você. E a internet não é feita pra você. É que o algoritmo faz a gente imaginar que é feito pra gente, né? E não é. E não é. E tipo, você vai perder seu tempo pra... E tem gente que faz isso só pra chamar atenção também. Tem gente que vai lá e esculacha, você responde, mano, por que você tá falando isso? Ah, porque eu queria chamar atenção, eu gosto muito do seu trabalho. É. Que eu, Porra, pra mim, tá indo não. pelo lado. Pelo menos assim, você me responde, você me dá atenção. Pra mim, o maior problema... Horrível, O velho. maior problema é... Eu passei isso em Bertioga. Eu sou de Bertioga, né? E aí lá em Bertioga tá, é uma cidade bem pequena e lá eu sou bem conhecido. Eu não sou famoso. Eu me achar famoso em Bertioga é igual ir pro Japão achar que tem pau grande. Isso não existe. Aí, o que acontece? Lá, eu postei um bagulho, aí o cara veio falar comigo. Falou, não, você tá errado. E aí, pra mim, eu ia comentar, e aí comentaram antes de mim. Eu falei, eu não preciso nem falar nada. Que nesse comentário tava escrito, incrível o tempo de hoje. O cara vem... Ele não gosta da sua piada, em vez dele falar, beleza, eu não gostei, vou deixar de seguir, vou parar de assistir. É assim, para de ver. Não, ele vai lá, comenta, Avisa que vai parar de seguir. É só de bravo, seguir, tá não precisa bravo, avisar, fica não. bravo, vai lá, coloca um precisa monte de avisar. coisa, entendeu? Ou então pior, que é o que ela falou, palpita no teu trabalho, não, você deveria falar disso, não, você deveria falar daquilo, não, você deveria fazer de outro jeito. Sobe lá no palco e faz você, caralho. Ele não quer fazer. O cara, ele que nem você falou, parece que a internet é feita pra ele. Então parece que, acho que tem uma galera que acha que eles são seres especiais, que, não, que tudo com eles vai acontecer diferente, que tudo é feito pra eles. Então, o cara, ele fala assim, não, isso tem aqui, eu tenho que dar minha opinião sobre isso. Mano, foda-se. Todo mundo tem que dar uma opinião sobre tudo. É, E isso... parece que todo mundo tem que saber de tudo, né, mano? Você tem que dar opinião sobre tudo. E isso é minha opinião. Exato. Eu vou dar um exemplo do que eu tô postando de segunda a sexta no meu Instagram, @otonio_peixoto, sigam lá, tá? E aí eu tô postando de segunda a sexta no meu Instagram. E aí eu tô fazendo react. E aí eu fiz o quê? Dos primeiros 3 react é com a mesma camisa, no outro 3 react é com a outra camisa. E aí eu recebi um dos bagulhos do comentário na minha DM. Ô, troca essa camisa aí. Aí eu falei, meu, tô reagindo a vídeos de 1 minuto. Você acha que cada minuto eu vou trocar de camisa? O que eu fiz? Não boto mais camisa. Tô sem camisa agora no direct. Eu quero ver esse tu- peito aí, mano. Eu ouvi. Pra você ver Não como... vou falar, mas eu ouvi. Pra você ver como é diferente com a mulher. Vai eu fazer um vídeo sem camisa. E o pior é que eu acho que eu vou ser o primeiro a reclamar. Vou falar, que isso, cara? Eu lembrei de uma coisa agora, mano, um tempo atrás no Facebook, tinha uma comunidade lá que era tipo, o pessoal, aquela comunidade besta que tinha no Facebook da época. Aí tinha um cara, tipo, sempre tinha uns caras que ia fazer academia e ficava postando, né, as fotos de shape, assim, tal, não sei o que, né. E, mano, e as minas descascando, tipo, porra, mano, nossa, mas, tipo, as minas falando, a gente nem gosta assim, tá ligado? É muito forçadão. Aí a mina falou assim, mano, quem gosta disso aí é homem, velho. Aí, mano, embaixo o cara falou assim, caralho, mano, que shape da hora. Mano, o comentário do cara, tipo... 1000 Mas, curtidas. tipo,
E a menina falou, mano, quem gosta disso é macho, tá ligado? Mas aí eu vou entrar em outro assunto agora. Mas, tipo assim, porque isso acontece muito, né? Quem gosta disso é mulher. Quem gosta disso é homem. Quem tem que gostar é a pessoa que tá no corpo. É, lógico. É quem gosta. Se eu quem gosto gosta, do quem meu gosta. corpo gordo, Uhum. sou eu que tenho que gostar. Foda-se se é o homem que gosta, eu que tenho que gostar, entendeu? É porque é homem que gosta de corpo assim. Mas ele é um homem? É o corpo dele? Deixa ele fazer o que ele quiser. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não, mas é que é aquela coisa, assim, que nem a gente tá falando. Tipo, pô, você quer ficar postando seu corpo na internet. Mano, você tem que segurar o rojão. Tipo, beleza, tal, você respeita seu corpo. Mano, mas você tá expondo ali uma coisa que às vezes as pessoas você vai estar aberto a comentários, mano. Sim. Tipo, tem gente que vai falar, da hora, e tem gente que vai falar que é uma merda. O bagulho é assim. A gente tava comentando aqui sobre esse lance de hate, né? De a gente tá recebendo hate, de fazer trabalho. Pô, mano, você tem lá 50 mensagens lá, puta, você é foda, caralho, que show bom, que não sei o quê. Uma, que nem você falou, né? Uma só acaba, tipo, E a gente- parece que as outras somem, né? É. E a Só gente sobra quer aquela, sobe aquela. E a gente quer se fazer de fortão. Não me derruba, não. Importante de ai, meu Deus. Nada vai me derrubar. Acaba com o psicológico. Sim. É brutal mesmo, né? Você lê umas coisas que às vezes você vê que sabe que é verdade. Sim. Você fala, nossa. Pior quando é verdade, né? Não, o pior é quando você faz assim um vídeo, aí você fala assim, nossa, vamos supor, tem um negócio no meu olho, mas acho que ninguém vai notar. Comentário, você viu a tota no olho dela? Você fala, caralho, viram mesmo, mano. Puta que pariu. Eu posso te falar um pouco desse rage? Pra mim também soa muito como inveja, sabia? A pessoa que, mas dá pra você perceber a pessoa quando que coloca o hate no seu podcast, ela queria ter um podcast, ela não tem capacidade pra correr atrás. Se ela corresse atrás, talvez ela até conseguiria. Mas ela nem quer. O problema maior, eu acho que é isso. É essa inveja. Que é a inveja que, assim, o cara vê seu boné. E aí ele olha, não fala assim, a invejinha, tipo, nossa, quero ter um boné igual. Não, ele quer que você não tenha boné. Você entendeu? Ele quer acabar, olha, podcast legal. Não vou fazer igual. Eu quero que ele não tenha. Quero que pegue fogo. E, mano, esse sentimento pra mim que o hate tem muito disso. O cara que te critica, ele quer ser você. É igual Pode que ter certeza. a Taina falou, né? Que às vezes vem uma pessoa falando mal, mas na verdade, pra você me notar, pra falar É. comigo. Às vezes é isso, é meio... Eu bagulho acho que muito foi a louco. Cris Paiva que falou que quem tá te criticando é a pessoa que menos tá fazendo. Porque quem tá fazendo de verdade não tem tempo. Uhum. Quem tá realmente no corre não vai ter tempo de te criticar. É quem tá ocioso. Às vezes a tem pessoa esse até, tempo. às vezes a pessoa até olha e não gosta daquilo e fala, não, beleza, então. E foda-se, Foda-se, vou passar pro resto. Pra que eu Mas vou... Ela falou um bagulho engraçado que eu fora, né, comédia, como ela disse, comédia não dá dinheiro, tá? Então eu tenho outro trabalho, tinha um outro trabalho. E aí um dia, a arquiteta, que é responsável pela obra, eu fazia automação, então eu trabalhava muito em obra, e a arquiteta falou assim, fulano de tal falou que você não tá trampando. Aí eu falei, então fala pra esse fulano de tal trabalhar, porque se ele tá me olhando, é porque quem não tá trabalhando é ele. E é verdade. Aí Sempre a arquiteta falou, tá. Ficou sem resposta. Ela vai falar o quê? Tá ligado? Não tem o que falar, né, Não mano? tem, mano. Mas é aquela coisa que eu tava falando, tipo, as pessoas elas querem ter aquele espaço de não, que eu tenho, que tem lá o que você está pensando hoje, né? Comente sobre isso. A pessoa ela olha e fala assim, eu vou comentar, quero aparecer, eu quero ter quero dar minha opinião, minha opinião importante. eu sou especial. É, eu sou especial. Mano, a gente sofreu um hate aqui, cara, que eu fiquei assim, Ah. tipo, mano, eu fiquei um dia assim, tipo, caralho, velho, que mancada, mano. E aí você fica assim, falando, não, mano, mas de boa, isso acontece. Você fica, não, acontece, normal, você tá na internet, mano, você tá pra se fuder. Né? E eu fico, não, mano, não. Aí eu falei, depois de um tempo você fica, não, foda-se também, tá ligado? Tipo, Sim. Eu fico imaginando se as pessoas tivessem a mesma convivência que tem na internet na rua. Você tá andando na rua, a pessoa fala, tua gorda! Seu cabelo é ridículo, hein? Tipo, Eu vou te falar, a gente viveu no tete a tete ninguém é assim, mas a na gente internet viveu isso, a existe uma gente não tem coragem. a gente tem uma idade avançada, a gente é mais velho que a internet, pô. A gente viveu isso quando eu no cheguei aqui era começo. tudo mato. Mas quando eu era adolescente, eu via muita treta de vizinho, que um vizinho comentava do outro vizinho, do nada, a famosa fofoca. Sim. Ah, irmão. Ah, Não, mas é a daí é fofoca. vizinho. Não é tipo uma pessoa que não te conhece, que nunca viu você na vida, você tá passando na rua e fala, tua barba tá escrota, hein? Vai tirar essa barba. Ninguém fala isso, mas na internet vai falar. Vai falar. Porque tem E aquela tá coisa escrota assim, mesmo. tipo, aquela coisa assim, se eu receber uma resposta, eu nem vejo. Sabe? Tipo, eu vou falar um monte de merda lá, nem precisa nem ver a pessoa lá. Você vai lá, aí o outro tá do outro lado fazendo um puta texto e tal, não sei o que, a pessoa nem vai ver. Tipo, só criticou mesmo pra criticar, pra falar, foda-se.
A gente tava falando do lance das casas de show, mano. Tem uma casa de show que eu acho muito foda, cara, que é aqui na Vila Prudente. Qual que é a... Stones? Não, E a a... Lilith? A Lilith. Ah, de show de comédia. Eu tô de banda. Ela tá. E ela não foi, né? Não foi aonde? Não entendi. Depois explica. Né, depois do podcast a gente vai, aí Depois você vai vai. entender. Tô completamente. Agora entendi. É. Agora entendi, que eu lembrei do nome. É que eu já passei, não passei tanto ali, mas eu lembrei. Não, então, tá falando do Lilith. Mano, assim, quando eu fui lá, eu fui num show, mano, é um puto espaço da hora. E eu não sei por que... Mas foi no Lilith novo, quando você foi? Vocês Quando estão eu falando da fui. casa de show ainda ou do motel? Casa de show. Da casa de show, É. stand-up. Então, mas eu Não fui... que não role um show no motel. Ah, Fui em 2019, foi 2019 e 2018. Foi um pouco antes da pandemia. Ah, então então era outra. antiga. Era pequenininho, né? Agora pequenininha, mudou. assim, mas era um lugar legal. Onde que tá agora? Cara, tá no mesmo quarteirão. Eu ainda não fui, pelas minhas condições, mas tem um amigo meu que ele vai. E, mano, o espaço melhorou grande e mudaram bastante coisa lá dentro. Tá muito legal o Lilith agora. Mas tá no mesmo quarteirão ali, perto da Vila Prudente, mesma coisa. Perto da estação. Então, quando eu fui, mano, foi tipo uma coisa assim, vai lá, vai ter um show de graça, tipo, chegamos lá, tipo, sabe? Achei que dava pra fazer incrementar mais, sei lá, chamar mais atenção, tipo... Falta de dinheiro também, né? Pra divulgação, essas coisas. Porque eu É acho muito que a caro. divulgação na internet, beleza, mas, pô, pensar que tem uma faculdade ali do lado, hein, mano. Mas assim, não é fácil, assim, parece que é muito fácil, né? Mas certamente eles já foram. Sim, Sim. Certamente Pra poder já fazer isso fizeram. aí, né? sim. E aí, você falou do Lilith, inclusive esqueci, ó. Renan Park, que é o dono do Lilith. Aquele abraço. Renan, Ah. queremos você aqui. Se espirrar saúde. Porque ele foi um dos caras que eu comecei a fazer show falando com o Renan. Do Open Mic, os primeiros Open Mic que eu ia, nossa, como é que era? Era Camale Open, coisa boa, hein? Só quem é Vamos mudar de comediante... assunto. Meu Deus do céu. Mas aí o Renan, que é o dono do Lilith, esse novo espaço, eu acho que ele é mais chama mais atenção. Antes realmente tinha umas... Você passava reto, parecia uma tabacaria. Sim. Era Isso é uma escuro, tabacaria, né? De noite escuro. ali. Tanto que quando eu recebi o convite pra ir lá ver, foi até ver a mina que a gente tava falando lá fora lá. Tainá? Não, Tainá não. a Thaís. A Thaís. tá. Então, Uhum. desculpa, Thaís. Então, ela falou assim, vou fazer stand-up lá tal, a gente vai fazer com os amigos. Aí eu fui. E, tipo, achei um lugar muito foda, assim. E eu falei, caralho, dava... Puta, e é um lugar ali que, é perto da faculdade, assim, tem um bar do lado. Tá? Eu falei, mano, Sim. pô, sei lá, fazer umas promoções de breja, sei lá, chamar uma galera, assim. E na rua de cima tem a faculdade lá, que é o Ninove, né? Uhum. E eu falei, caramba, assim, eu achei tão... Sabe, tipo, como se eu tivesse ido num lugar tipo, Underground. bem underground, Uhum. assim, que só tinha uns 3, 4 É pessoas. segredo, né? Vai lá. Vai lá, mas não conta pra mim. Assim. E porque também tem aquela coisa, né? A gente acha que como tem um microfone, é só um microfone e um palco, Acho que é simples e fácil. que é simples e fácil. Não, isso aí... Porque como a gente veio de bagulho de banda, você tá ligado, né? Tipo, banda, Sim. a produção. logística é maior, a produção é sim. maior, né? Sim. Então, e a gente pensava, stand-up, então é só um microfone lá, um pessoal... Pô. Mas eu vou te falar que stand-up eu trabalhei muito tempo produzindo shows, né? Comecei em Bertioga, aí eu comecei a produzir os shows lá. Levar a galera daqui pra lá, os comediantes de nome. E eu percebi que o quê? Cara, stand-up é o ambiente. Não é só... Vai lá, manda uma pessoa no palco... Meu, tem uma coisa que a gente tava até comentando nesse show que eu fui pela Paulo Gustavo lá em Bertioga, e a gente comentou no caminho. Tem coisas que são umas roubadas que no começo, quando começa a gente entra. Exemplo, eu já fiz intervalo de música. E aí o cara cantando piseiro, e aí galera, ó, vou lá tomar uma água, já tô voltando aí, fiquem com ele, Tonho Peixoto. Te joga no mão rascada lá. Mano, a galera quer sarrar. A galera tá ali pra esfregar o bagulho. A galera, na hora que você entra ali, que a galera tem que prestar atenção em você, você tá fazendo piada, não é o ambiente, cara. Não é o ambiente. E aí você faz show pra uma mesa, num lugar com 150 pessoas, faz show pra uma mesa, é muito ruim, tá ligado? Tanto que teve um caso do um comediante famoso, pô, do Rodrigo Marques, lá de Floripa,
Que ele saiu. Supostamente. Não, saiu na internet. Ele tá falando besteira. Eu tenho... Mas aí ele fez um show depois e ele explicou. A gente comentou, mas não sabia. Mano, ele fez um show, um intervalo que depois dele era o chão de avião. Ninguém queria o Rodrigo Marques ali, mano. E é um cara grande, mano. E é é o um Rodrigo cara Marques. muito bom, né? Famosaço, com o Pedro Cabral e, mano, famosaço, mas ninguém queria ele ali. Mas foi o que você disse, é um ambiente, né, É cara? o ambiente era de música. A galera queria sarrar, mano. né? E Entendeu? ambiente de música é ambiente de drogas. Mas comédia também, né? O que você acha que seria um ambiente perfeito pra um show de stand-up? Vocês que estão aí no corre faz tempo. Um comedy, né? Que as pessoas vão pra assistir a comédia. Ou teatro, né? É, o teatro que vão também pra assistir. Colocar duas coisas, música e stand-up. A pessoa vai pela música, o stand-up não vai ser bom. Sim. Tipo, de um ambiente próprio, assim. Tipo bar. Tá rolando uma música, intervalo de música, certeza de cagada. Um bar que só rola música, você tem que divulgar bem o show de stand-up pra acontecer, porque às vezes a pessoa vai no bar, não tá esperando teu show. Ela fala assim, vou lá colar lá, tomar... E o que acontece? Quando você tá no palco fazendo stand-up, você precisa de atenção. A galera precisa prestar atenção em você. Aquela pessoa que ela não foi te ver, ela tá na mesa falando do meu cachorro. E aí você tá lá fazendo piada e ela tá falando alto, ela tá te interrompendo. E, mano, não é que a culpa não é dela, mas ela não foi pra ver teu show e ela foi no bar. E Entendeu? também, assim, eu acho que o ideal é você ter seu público também. Um público que já te conhece, que já sabe o seu humor, que vai pra te assistir é outro show, é outra coisa. Então você ter seu público, conseguir atingir o seu público, aí já E é... Dependente de onde você vai estar, se teu público tá contigo... as vertentes, eu vou dar um exemplo. Ela fez produção e abriu uns shows da Giovanna Fagundes. Meu, show de mina que ela vai abrir é outro patamar. É outro patamar, entendeu? São as mesmas piadas, as piadas são boas, testadas, e você vê que é outro patamar. Que se ela vai abrir um show de um cara que a plateia tá lá e não é do mesmo segmento que o dela, as piadas não vão entrar da mesma maneira, entendeu? Você falou, né, que você já presenciou uma pessoa mudar a feição do rosto depois que você entrou. Já, eu tava fazendo show de elenco, né, que são vários comediantes, era até no interior de São Paulo, não vou lembrar agora a cidade, e aí entrou um homem, fez kkk, riso. Quando eu entrei, eu juro, o cara tava assim, ó. Aí eu entrei, ele falou, eu vi a feição dele fazendo... Eu vi na hora, aí eu Mano, falei, acabou, velho. é você que eu vou atingir. Exatamente. Você foi dar No pra final revidar. do show, esse cara tava assim, ó. Mudou completamente. Mas só dele ver a presença de uma mulher no palco, pra ele já, tipo, lá Mas isso vem. às vezes não te atrapalha antes de começar? Hoje em dia, Hoje já nada tá mais me acostumado, atrapalha. né? Eu já tenho 13 anos de carreira. Então, pouquíssima coisa me atrapalha. Atrapalhou, tipo, por exemplo, um dia eu tava fazendo um show, acho que era perto, no Tatuapé, e aí eu tava lá, fiz um monte de gente. É que assim, existe também aquele. Eu vou falar, eu era a única mulher. Por quê? Porque precisa ter uma mulher na pauta, né? Eu já recebi convite assim: oi, Tainá, tudo bem? A gente vai fazer um show e só tem homem. A gente precisa colocar uma mulher no flyer pra ninguém falar nada. Você pode vir? Ela era a cota. Desse Ela era a jeito? cota. Isso. Desse jeito. Ele era a cota. Aí eu fui, né? Aí foi homem, todo mundo fazendo. Aí eu fui fazer e eu tava finalizando. Eu ia falar, gente, muito obrigada. Quando eu fui fazer isso, o cara levantou. Ele tava nesse show. Levantou, foi no palco, pediu meu microfone pra falar e começou a falar, tipo, mas e o homem, que não sei o que lá, não. Eu falei, gente, o homem não consegue ver uma mulher em pé no show mais de 20 minutos que quer já atrapalhar. Vai lá pegar seu Campari, você quer que eu pague um Campari pra você? Senta lá, vai lá, calma. E isso é um agulho que, igual você falou, ela tem quantos anos? 13 pra 14 13 para anos. 14 anos. Eu tô fazendo 7 de stand-up. São coisas que, no começo, se fosse começo, ia atrapalhar demais. Hoje faz piada, entendeu? Hoje, se qualquer um tá ferrado. Pra atingir, pelo menos pra mim, atingir hoje no palco tem que ser uma coisa muito, muito grave. Eu não lembro uma coisa depois de uns 10 anos de comédia, 8 anos de comédia, que tipo, me assim, atrapalhou. te Assim. destabiliza, né? Você fala assim, puta caralho, mano.
que você trava assim, que você já tá acostumado também já. É, tipo, pouquíssima coisa, assim. Eu não consigo lembrar uma agora que me travaria. Porque mesmo que um cara levantasse lá e gritasse, eu ia falar, o que ia acontecer alguma coisa ali. É o que eu te falei da atenção também. Uma vez eu fui fazer um show e tinha um menino com celular ali, ó. E aí eu falando, né, eu falei, você aí, ó, nem atenção tá me dando? Aí ele olhou assim, com o celular na mão. Falei, não, Até desligou. beleza, tá tentando transar, né? Aí, pô, aí a galera... Aí você faz a piada em cima do cara e aí, beleza. Funciona, entendeu? Sim. Que aí, mas se for um open mic, se for alguém sem experiência, trava na hora. É, porque ali já é uma atenção pra você subir e fazer a parada, né? Aí É, se alguém vem de fala aquela coisinha que você fala, caralho, mano, putz. Às vezes também não tá num dia legal. E tem muita gente que acha que stand-up é improviso. E a gente pensa em cada palavra que a gente vai falar. Tem algumas coisas que saem no improviso, obviamente, porque é vida, né? Sim. Mas a gente tá tudo planejado, é quase é matemático. As piadas são matemáticas. E as pessoas acham que não, que é improviso. A gente até brinca, né? Qual que é a diferença do improviso pra comédia? O improviso as pessoas acham que é combinado, quando ele é muito bom. Quando o improviso é muito bom, as pessoas acham que é combinado. Quando o stand-up é muito bom, eles acham que é improviso. E aí as pessoas querem participar, querem ajudar o comediante, e a gente sabe pra onde a gente quer ir, né? Às vezes a gente se faz de sonso pra um lado, o que eu vou fazer pra cortar do outro, e as pessoas querem ajudar, atrapalha ali. Você tem que estar preparado pra tudo. Pra tudo, tudo. É, porque você tá ali no palco, né? Você tem que ter, tipo, tem que estar sempre com atenção em tudo, né? É que muita gente não vê os bastidores, como é que funciona, né? Eles só vêm só quando você faz a parada lá. Sim, sim. Falando nisso, eu tenho até uma pergunta pra vocês, mano. Esse lance de, tipo, porra, você está fazendo show e também tá fazendo a parada na internet. Tipo, tá divulgando no Instagram e tal. Acho que a gente até conversou isso no primeiro, só que eu não vou lembrar do que vocês responderam, mas eu vou perguntar de novo. Mas esse lance de, tipo, puta, de fazer piada. Tipo, de falar, caralho, mano, porra, tem que estar todo dia tendo uma piada, todo dia tem que sair alguma coisa daqui, e, pô, e tem que fazer um show também. O show às vezes não pode ser o mesmo produto que eu tô usando na internet, eu tô usando ali no palco e tal. Mano, como é que é isso pra vocês, velho? É um trabalho, né? Como todo dia você tem que ir pro seu trabalho, ligar o computador e fazer o que você tem que trabalhar, é o trabalho do comediante. Você tem que fazer piada. Porque senão você para. Se você parar de trabalhar, você para de ganhar dinheiro. Sim. Aí Então, tem mas que é continuar. que, tipo, aquele lance de ter que ter criatividade sempre. Tipo assim, não é aquela coisa que você fala assim, pô, beleza, vou fazer um especial. Pô, você já tá trabalhando ali e tal, não sei o quê. E, tipo, com a internet não, com a internet que a gente tá até conversando lá fora. Tipo, mano, você tem que estar postando todo dia, né? Sim. Mas a tem que tá, tipo, criatividade, a criatividade é igual músculo. Quanto mais você trabalha ela, maior ela fica. Então, quanto mais você vai fazendo, mais você vai entendendo e mais criativo você vai ficando. E você, pelo menos pra mim, eu sou uma pessoa muito segura. Eu sou extremamente insegura. Eu para começar a postar uma coisa na internet, eu ainda nem comecei a postar firme mesmo, assim, eu vou começar a postar todos os dias e tal, mas é uma luta que é psicólogo, eu falando que tá tudo bem eu errar, porque a minha cabeça eu tenho que, antigamente, né, eu tenho que ser genial. Eu tenho que ser incrível. A minha ideia tem que ser esplendorosa. Depois que você tira e fala, não, eu tô no começo. Todo mundo no começo. Aí você acha que a internet tá aí há pouco tempo, porque todo mundo tá no começo, eu não preciso ser genial. E aí, às vezes, você posta uma coisa que pra você foi idiota e alguém comenta, nossa, que genial. Você fala... Muito. E aí é tipo esse medo de errar que atrapalha muito, eu acho. Se a gente não tivesse tanto esse medo de errar, as coisas seriam muito mais tranquilas. E a criatividade é isso. Você começa a fazer, você vai fazendo. E aí você vai falando, pô, já bati muito nesse assunto, vou estudar mais sobre outro pra eu falar sobre outra coisa. É que pra Vai vocês, indo. comediante, é que vocês já têm você sabe quando é que vocês começam, quando é que você vem a escadinha pro punch. Então você já tem essa métrica, né? Mas a gente sabe por quê. Porque a gente treinou. Exatamente. Então, No começo, você tem- todo mundo é ruim. Tem Nunca é todo bom. aquilo que você comentou na outra vez, é a questão do estudo, né? De você começar a entender como funciona, porque aquilo, quem vê de fora acha que, beleza, tive uma ideia, sei lá. Não, mas tem todo um estudo, tem a forma como vocês vão abordar, né? Então tudo isso é um preparo. Exato. É como se fosse um instrumento musical, né? Eu olho, você toca Guitarra. você toca guitarra. Eu olho pra você e falo, nossa, você toca muito bem guitarra, você sabe tudo. Mas você começou sabendo? Exato. Começou No, com a mesma no hora seu que eu tô ligado. começo, você sabia qual era a Por favor, diferença né? de um dó e de um ré? Sim. Não você sabia, tem noção entendeu? Ó, vou te passar o
mais ou menos o que aconteceu comigo Sim, antes, manda. antes do acontecido. Até Daqui a pouco a gente mais- vai conversar sobre. Eu tinha sexta e domingo. Eram 2 noites que eu era fixo nessas noites. E aí uma era no Violeta, né? No Comedy Violeta Bar, na Comedy Bar na Augusta. E a outra era no Beverly de domingo. Moema. Em Moema. E aí o que acontecia? Essas 2 noites que eu tinha eram noites de elenco e pra mim noites de teste. Por quê? Porque aí pensei em uma piada, pensei nessa piada, ou coisas do dia a dia. Essa semana, estão falando do Bebê Reborn. Aí eu pego, escrevo um texto do Bebê Reborn, vou lá na sexta, eu testo, no domingo eu testo. E se não der certo, vou reescrever, na sexta eu vou testar de novo, no domingo eu vou testar até ficar bom. E essa parte é a parte que a gente não posta. É a parte que ninguém vê. Eu tenho piada minha, que é a primeira piada que eu escrevi na minha vida, eu ainda testo ela de jeitos diferentes, em sets diferentes, em coisas diferentes. Você nunca vai parar de testar uma piada, é Até ela impressionante. ficar... E às vezes ela fica incrível, aí você pensa em outro set, que ela cabe ali também de um outro jeito, e vai. É que tem, tipo, o guitarrista, assim, que às vezes no show ele toca de um jeito. Exato, aí depois ele sim. vai, desse É jeito que acho que dá pra pra esticar gente- um pouquinho mais aqui. Eu acho que assim, não sei mas pra mim, como comediante, é uma parada meio que... São muitas variantes, entendeu? Tem a noite, tem você. O dia que você tá muito bom, tem dia que você tá muito solto, tem dia que você tá mais reprimido, tem show que você tá mais... E tem a plateia, tem ambiente, então entra todas essas variantes vão somar naquele vídeo que você vê do seu comediante favorito, que, mano, ele regaça. Não, ele regaçou naquele vídeo. Tem Tem os 10 ali guardados no celular aí que não deu certo. Porque ele ficou vendo pra ver onde que errou, onde pode melhorar, pra fazer outro. E pessoas que eles falam, Ventura fala isso, que teve show dos 4 amigos, que não foi, tá ligado? E eles têm uma escadinha que eles fazem, tipo, eu pelo menos até onde eu lembro, né, que ele falou numa das entrevistas que ele falou, é o quê? O Márcio é o mestre de cerimônias, então o Márcio vai entrar sempre... ele vai entrar, vai chamar um comediante, vai chamar ele vai entrar, vai chamar outro comediante, então ele é o mestre de cerimônia. E tem dia que os caras não vão bem. Assim como é normal, tem dia que o guitarrista não vai bem. Sim, tem dia que ele não acordou de pé. Tem dia que o eletricista não vai bem. É A perigoso. galera esquece que o artista, ele tá trabalhando. A arte é o trabalho dele. Entendeu? Independente da arte que for. Tem dia que o escultor não tá bem. Tem dia que o pintor não tá bem. Entendeu? Então, tipo assim, e é o trabalho do cara. É um trabalho como qualquer outro trabalho. E aí, é o que a gente tava falando no começo. Vem crítica, vem hater, vem um cacete. Aí você fala assim, mano, eu só queria fazer você rir, cara. Só queria tirar o sorriso do No É, coração. rir. Só queria te alegrar do final do dia. Deixa eu te perguntar pra vocês. E o lance de escrever piada? Vocês andam com gravador, assim? Quando lembra, fala na hora? Ou caderno? Seu método Ou criativo. como que vocês rolam, assim? Porque eu já vi uns comediantes que colocam vários post-its, assim. Lembra de uma parada e eu acho que vai montando. Como que funciona o trampo, assim? É extremamente individual. Cada um vai conseguir de um jeito. Eu mesma Sim. tenho um grupo comigo mesmo e que eu escrevo a piada. Porque se eu falar, eu nunca mais vou achar. Se eu escrever, eu lembro de alguma fala, de alguma palavra, eu pesquiso pela Pesquisa, pode palavra. crer. Então eu escrevo muito no Docs também. E aí, para organizar, hoje em dia tem um maravilhoso ChatGPT, que eu não tem como fazer piada pelo ChatGPT, né? Ele é impossível, ainda mais se você é mulher. Eu já fiz esse teste. Falei, faz uma piada, nananã. Ele faz uma piada como se eu fosse comediante homem. E uma piada horrorosa, porque o GPT não sabe fazer piada. Mas é como homem, não é como uma visão de uma ChatGPT é mulher. uma muito machistinha louco. de merda. É um reflexo da cretino. internet, né? E você, Tonho Lover? Eu ia até mostrar, não vou achar agora é um momento ruim de achar pra caramba. Minha lista, no começo eu não escrevo. A piada inteira eu não escrevo, porque senão sai muito robotizado, tá ligado? Então eu coloco tópicos. E é igual um índice, vem uma frase, mas eu tenho esse grupo também comigo, que é eu comigo mesmo, chama eu mesmo e eu de novo. Eu mesmo e o Tonho. E aí, tipo, tudo que eu for tendo ideia, Você vai jogando lá. eu já assisti filme e fui colocando as ideias que vinha. É tipo um depósito que você coloca todas as coisas Sim. assim, Só que aí o tem um link pro- Instagram que você acha, joga lá. E... Tem um problema gravíssimo, pelo menos comigo. Por quê? Eu tenho que escrever tudo, senão eu não vou lembrar.
Aí esses dias eu fui ver, será que tem alguma coisa que eu não vi, né? De umas piadas minhas, aí eu fui puxando assim, aí de repente eu vi uma frase que era: o peixe beta é um assassino. E eu falei, o que eu queria falar com isso? Pelo amor de Deus! O que tá acontecendo? Por que o peixe beta é um E assassino? até hoje eu não sei que piada que eu queria fazer e por que eu escrevi que o peixe Você beta tem que era um fazer a assassino. terapia pra descobrir isso aí. Achei. Esse aqui é o meu setlist do solo. Ah, não, pra lembrar de piada do solo tem minha setlist, agora pra criar é diferente. Mas aí no caso, tipo, por exemplo, você tem que, posso falar? Pode Tinder falar. e Pimbolim. Eu lembro. Aí você tem que dar um gancho pro Pimbolim? Não, eu já deixo na ordem certa, porque eu sei qual é o final de uma e o começo de outra. Aham. Só que acontece, seguindo esse tópico aqui, eu faço a piada de uma forma que é o que ela falou, parece espontâneo. Na hora que eu começo a falar, a galera fala, você tá improvisando, né? Eu falo, não, tudo ensaiado aqui, eu sei de tudo. Mas isso é já piadas que ele já sabe, que ele já Isso é entendeu. o solo. Agora, piada nova, às vezes a gente, pelo menos eu, né? Coloco a ideia, aí depois de 2 anos eu lembro dessa ideia que encaixa numa tal ideia. Tem piada minha que eu escrevi que não dá pra escrever, não é de falar, é uma piada que é pra escrever, aí eu escrevo... Tem o peixe beta é um assassino. O peixe beta é um assassino que eu não sei até porque hoje o peixe beta é um Imagina ela fazendo assassino. terapia pra descobrir. Não, ela compra um peixe beta e fica. Mas eu acho que é porque é verdade. Não deixa de ser. Não, é sério, tem uma brisa que... Eu, por exemplo, eu tinha 4 peixes, e aí um peixe comeu todos, assim. Tipo, e de fato é assassino, mas eu acho que tem alguma história a ver de que peixe beta realmente tem uma tendência assassina. Agora o contexto... Que assim, o peixe beta é um peixe que você não pode misturar com nem da raça mesmo dele, que eles brigam e aí eles se matam. Só que qual piada que eu queria fazer sobre isso? Exato. Por Porque que, não que eu é só escrevi falar isso? Por que raios eu decidi escrever que o peixe beta era um assassino? Porque pode ser uma piada mais realista, igual ela tá falando, tipo assim, mano, National Geographic, tá ligado? Pode ser um bagulho que o peixe beta falou com ela, entendeu? Então, só essa frase fica muito vago. E eu também tenho um caderninho que anda comigo, né? Aí esses dias eu falei, vou ver que ideias que eu tive nesse caderno. Aí eu comecei a ler, essa é interessante, essa é interessante. Do nada eu olhei, tava escrito assim, o homem macaco correndo atrás de mim. Eu falei, por que eu escrevi o trecho dessa música aqui, gente? O homem macaco atrás de mim. É muito. O caderninho, eu também tenho. Eu tenho 3 caderninhos lá. E a fita, eu escrevo tudo em frasezinha. Ela já escreve. Pra mim é bem mais difícil de lembrar. Porque pra mim é muito tópico. Coloco muito tópico. Tem coisa lá que realmente eu não lembro, cara. Entendeu? Só que aí é o meu processo. O meu processo é o quê? Eu vou fazendo, igual eu falei, tem essas noites de teste. E aí eu vou testando as piadas que vão entrando, que vão melhorando. E aí eu vou lá e coloco no solo. Isso aqui é interessante, encaixa aqui. Sim. Essa aqui é legal, É encaixa tipo ali. montar um setlist, assim, né? Sim. Vai montando setlist. Mas aí, Mas eu tipo, sou bem mais metódica que ele. Eu tenho todas as minhas piadas escritas em Drive, eu tenho tudo desde o início. É tudo muito. Tipo, se a piada entrou, eu já faço, ela vai estar escrita em algum lugar. Porque senão você perde. E aí E às vezes perde. era uma ideia muito boa que dava pra você incrementar com outra, E o né? doido é que você perde essa ideia. E aí, depois de um mês, você vai ver alguém e essa pessoa tá fazendo exatamente a piada que você não Isso fez. isso é muito Você foda. fala, que desgraça. Quando ela é de momento, vou te dar um exemplo. Quando aconteceu o bagulho do Trump tomou um tiro na orelha. Cara, N piadas com o Trump. Aí eu postei um bagulho na época da piada que eu falei, pô, chamaram o cara de atirador de elite. Se eu levantar um Cheetos aqui, ele atinge o Cheetos na minha mão. Imagina um Cheetos de 1,70 m. E aí, o que acontece? Um outro comediante fez a piada chamando o Donald Trump de Cheetos e é parecida, não é igual a mesma Sim. piada, mas é muito parecida. E uma bate na outra. Só que como ela é momentânea, porque depois hoje ninguém mais... Não faz sentido mais, né? Não faz nem sentido mais. Então, tipo assim, beleza. Agora, se eu faço uma piada que tá no solo, e aí, ou então ela... Mano, isso pra mim é a morte na Terra. É tipo, mano, putz, eu tenho uma ideia de piada muito foda. Aí depois eu vejo e outra pessoa vai lá e faz a piada que eu tinha pensado. Eu fico, meu Deus. Eu tinha um professor, eu sou formada em teatro, né? Aí eu tenho um professor que falava pra mim que as ideias, elas estão aqui voando. Se você teve uma ideia e não pegou, essa ideia vai pra cabeça de outra pessoa. Então, se você teve ideia, pega e faz, senão ela vai voar e vai pra outra pessoa. Caralho, foda.
Mas faz Então sentido, né? faça. É muito foda eu pensar agora, porque eu tô pensando que ela tá falando, pô, ela escreveu todos os bagulho, ela é formada em teatro. Eu só sou idiota. Pô, eu acho que. Não, eu só sou idiota. E, Eu sou e idiota. nesse lance de criar piadas, assim, tipo assim, não necessariamente só entre vocês dois, vocês já criaram alguma coisa, tipo, em dupla, por exemplo, pra fazer uma piada que funciona com uma outra pessoa pra vocês ficarem trocando, alguma coisa nesse sentido, assim? Eu já fiz diversos tipos de projetos. E teve projetos que era eu e mais uma pessoa no palco que a gente faz, abertura de show, que é todo mundo junto, a gente faz piadas já preparadas, um levanta, né, que a gente chama de escada e o outro corta. Isso tem muito. A piada pode ser de tudo, né? Você pode estar em Sim. trio, em dupla, sozinho. Inclusive tem também diversos. ela já escreveu para outros comediantes, entendeu? Então, tipo, é questão do seguinte, é pensar no tema, o tema vem, e aí é uma coisa que ela tem muito mais que eu, que é essa brisa, tipo Inteligência. assim, também. E aí o que acontece? É, tipo, se eu tenho que escrever para outra pessoa, eu sou, mano, eu não consigo. Para mim é muito difícil, porque eu já ajudei ela com algumas coisas que ela fala, então, pô, e se eu falar assim, assim, assado, e aí eu falo assim, não, a piada aqui, e ela olha e fala assim, não, eu não vejo essa pessoa, eu tô escrevendo para uma pessoa que eu não vejo ela fazendo essa piada. E aí eu paro e penso, falo, não, realmente, essa pessoa não tem nada a ver com pra onde eu vou. É outro rolê, tá ligado? Então, tipo... Mas ela tem mais facilidade de escrever pra outras pessoas, porque ela tem assim... Pô, vou escrever pro Ela Vinícius... consegue ver de outro ângulo. Ela a parada. consegue ver pra onde você quer ir. É basicamente isso, né? É, basicamente. E é doido que eu tenho. Quando é pra outra pessoa, eu sou extremamente metódica. Se você falou que eu tenho que entregar ao meio-dia a piada, eu vou entregar às 11. E aí eu vou pensar, eu vou fazer. E aí quando é pra mim, eu vou escrever uma piada pra mim, eu falo, amanhã eu faço. É muito... Isso é verdade pra caramba. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã, entendeu? E aí eu vou deixando pra amanhã. E é pra pessoa que me contratou, tipo, pá, faço tudo. Menos de uma semana já fiz tudo, já entreguei pra pessoa. E pra mim, eu tipo, Foi um depois dos eu papos do vou. começo. Quando a gente tava no começo do trelelê ali, foi um dos papos que a gente teve. Que uma das nossas reclamações, inclusive como comediante, é isso. Tipo assim, por que pra eu ser CLT, se eu sou CLT, eu vou lá, eu fico 8 horas no meu trabalho, eu me dedico, eu faço tudo, e eu saio de lá puto, que eu falo, mas não é o que eu quero fazer, mas eu estou fazendo com primor. Aí, pô, chega a minha hora, eu tenho que fazer pra mim. Foda-se. Tá ligado? Não tem, eu deixo pra depois, eu procrastino. E é muito... Você, tipo, funciona aos 45 do segundo tempo? Sim. Até aos 40, você consegue entregar, assim, o último. É Aquele que vai porque entregar a prova assim, eu ó. já falei, eu procrastino porque eu funciono melhor sob pressão. Entendeu? É Só que diferente. assim, nosso trabalho não tem ninguém cobrando. Se eu não fizer uma piada, o mundo vai continuar rodando. Não é que nem um cara que tá dirigindo um avião e fala, depois eu dirijo esse avião. O avião vai cair. Sim. Exato. Então, como não tem ninguém cobrando, a gente é o nosso próprio chefe, a gente é um chefe muito ruim. É A um gente é chefe muito que não ruim como chefe, cobra. E existem É um outras pessoas, tipo assim, mano, se eu parar de fazer, se eu não fizer por mim, a pessoa vai começar a seguir ela, vai começar a seguir outra, e vai me esquecer. E já era, tá ligado? Deixa eu perguntar, vocês querem cerveja ou água? Eu Cara, quero eu quero água. cerveja. Eles estão vindo lá fora, lá? Você vai pegar lá? Eu quero água. Meu, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é... Mano, como que é ser um casal de comediante, cara? Porque a gente olha de fora assim e fala assim, nossa, eles acordam contando piada. Eles transam contando piada. A gente nem transa mais. Se eu falar, Tá com a perna quebrada. eu falar transar já é uma piada. Mano, como é que é, tipo, assim, deve ser, tipo, totalmente diferente dos palcos, né? Tipo, uma Eu vida- pelo menos vejo. É que assim, eu também já namorei tanto comediante. Porque assim, pensa, eu tô na comédia Tanto desde. comediante. Eu tô na comédia desde os meus 20 e tantos anos. Então, meus primeiros relacionamentos, meus amigos são comediantes. Muitos ex meus são comediantes. Muitos, né? Quem vê pensa que tá tipo. Muitas vezes, Mas mano. eu já tive alguns ex-comediantes. Se quiser, a E gente pra corta. mim é normal. Já era. E pra mim, tipo, era normal. O que mais diferencia é quando precisa se trabalhar e a gente vai parar e pensar na piada. Ou então, quando a gente tá conversando
alguém conta uma piada e fala, porra, isso aí é bom, hein? Tem essa visão, mas no dia a dia é a mesma dificuldade de todo mundo. A gente tem problema de comunicação, que aí a gente tem que conversar, aí às vezes a gente não quer conversar, fica de bico, aí a gente tem que se entender pra falar de novo. Mas assim, é a mesma desgraça que é relacionamento de sendo todo dois mundo. comediantes, a gente se ajuda muito nisso. Na parte de trabalho é muito bom. Se ajuda muito. E, inclusive, tipo, mano... É porque você entende, né? Não, e eu, tipo, por exemplo, eu pensei em uma piada, pô, mas aí o stand-up é aquilo, você não pode fazer uma piada que alguém já fez, Sim. entendeu? E aí ela tem muito mais experiência nisso que eu. E aí eu chego pra ela e falo assim, mano, tal piada, alguém já fez? O que você achou? E aí é diferente de eu perguntar, exemplo, alguém que não tem a vivência na comédia, não entende como é que vai ser, ou não tem um repertório, não vai me avisar nem que já fizeram essa piada, entendeu? E eu, pelo menos, tenho umas coisas que vem uma coisa na minha cabeça que a piada não tá pronta. Mas eu sei que dá pra ir pra algum lugar. Tem uma frase que eu falo, eu fico com aquilo na cabeça. Eu sei que dá pra ir pra algum lugar. Aí eu conto pra ele, aí é outra visão de outra pessoa. Mas isso não é porque ele é meu namorado. Se eu tô com um amigo, que é comediante também, vai ter essa troca também. Então, não tem muita diferença, não. Vira papo de camarim. Quando É a mesma assim. coisa que duas pessoas que fossem arquitetas namorando. Eles vão falar sobre arquitetura e um vai ajudar o outro em algum projeto. Não é muito essa brisa, gente. Quando a gente quer conversar sobre o profissional que a gente tem em comum, vira papo de camarim. No camarim é a mesma coisa. A gente fala com outros comediantes, é a mesma conversa. Aí, a parte engraçada, a parte legal, é tipo, a gente ri muito um do outro, porque a gente tem essa brisa de ser comediante, não só a gente tem na vida. Então, o que acontece? Acontece as desgraças com a gente tem uma facilidade de rir daquilo, tá ligado? Esses dias aconteceu um negócio que a gente chorou de rir. Eu cheguei na orelha dela. Ai, que ódio. Na orelhinha dela. E a gente mora num apartamento onde tem 2 quartos. Então tem um outro, o Mal, né? O Amarildo. Ai, nossa, nós divulgando o nome, né, a razão social da pessoa. Porque quando eu falo mal, parece muito... O mal mora com a gente. Mora com a gente. E, não, mas o nosso... Colega de colega quarto. colega de apartamento, né? Colega de apartamento, a gente chama de Mal. E aí ele foi pra... vou lá no mercado, não sei o que lá. Quer que eu compre alguma coisa? Eu já tava com a cara na orelha dela. E aí quando eu tava com a cara, aí eu só falei pra ela assim, eu falei, mano, não vou tirar a cara. Falei, compra leite. Aí eu falei, mano, eu vou falar pra ela pedir. Pede pra ele comprar leite. Na hora que eu falei leite, eu não tava esperando o leite. Eu ia falar leite, mas eu achei que minha língua ia ficar mais dentro da boca. Mano, minha língua saiu quase toda. Leite. E eu lambi o ouvido dela. Leite. Mano, ela olhou e falou, que E a gente começou, eu comecei a rir, porque eu falei, mano, não era intenção, mas beleza. E aí, passou-se. Deu, acho que, mano, 3 dias depois, mesma coisa, nós, na cama, na conchego, eu chegando na orelha dela, assim, na hora que eu fui por orelha dela, ela já fez assim, ó, sai, não faz leite. Não vai fazer leite não, vai fazer leite. E ela começou a falar repetidamente assim, ó, não faz leite no meu ouvido, não faz leite no meu ouvido. E aí eu comecei a chorar de rir. E a gente pensando, imagina o que o Mal tá ouvindo, né? Não faz leite no meu ouvido. O menino tá pensando na cozinha, Foi até pro quarto, Gabi. Ou ele tava bebendo leite e olhou. Joga na E eu não E a conseguia gente morrendo assim de... falar, porque eu não tinha ar, eu só ria. Porque eu queria explicar pra ela que a primeira vez, realmente, eu já não queria fazer. Eu não queria lamber a orelha dela. Foi. E aí, na segunda vez, eu nem lembrava. E ela falou assim, ó, não faz leite no meu ouvido, mano. Começamos a chorar. Então tem esses momentos que são maravilhosos. Momentos nossos. Que, tipo assim, eu até pensei, falei, caralho, eu quero muito jogar isso no palco. Aí vem a parada do comediante. Não é só jogar no palco. Por quê? Porque se eu contar de qualquer maneira no palco, pra mim é muito engraçado, mas vai virar aquela história que você conta pro teu amigo, você ri, seu amigo não, e você fala,
Ah, na hora foi engraçadão. Entendeu? Na hora Nossa, que- meu, na hora, você tinha que ver. Só que uma coisa é uma conversa de bar, outra coisa é eu tô no palco querendo fazer a galera rir, e aí só eu conto e só eu dou risada e fico Não é, zoando. não é uma história engraçada que vira uma piada de palco. É uma, Entendeu? a piada é uma coisa pensada, analisada, matematicamente feita. Deve rolar muito disso, né? Algo que rola entre vocês, ou como galera, grupo Piada de interna. amigos, e... Pô, isso aqui é muito foda contar aqui, mas no palco, talvez... Não... Não, e tem o oposto também, né? Quando você faz o show, aí alguém da plateia vem e fala assim, nossa, deixa eu te contar uma história que você vai usar como piada. Aí a pessoa conta uma história que você fala, não, obrigada, viu? Vou usar sim. Nossa, muito, muito, muito. Teve uma vez que a gente saiu, a gente foi pra... Ai, como é que é o nome? Santa... É um shopping lá, e o Jefferson gere lá o comedy... virou um comedy também lá, dentro do shopping. Santa três. Cruz? Que você foi abrir Trimais. pra... É no Trimais. Pô, do lado de casa lá, eu moro Que é lá de no... baixo. Olha, parabéns. Fazendo merda com Tainã. for Vou compartilhar, vai, pra não ficar Pro. sozinho aí. Pega um pano. Por favor, pega um pano. Tainã fez Ai. cagada. Eu dou risada porque não é a Eu, primeira eu vez. sempre derrubo o copo da mesa. Se eu não derrubo, é porque eu não tava 100% no lugar. Ela me contou que em um lugar que ela frequentava, já trocaram o copo dela por um copo de plástico. É. Na casa do meu amigo, a gente tava numa festa, eu quebrei todo. Era uma festa de inauguração da casa dele. Eu quebrei todos os copos dele na festa. Nossa. Essa aqui é cerveja? Não, é água, não, só pra mim é água, porque você... eu não posso começar a trocar as pernas, vai ficar embaçado. Vai falar isso pra gente. Então, sobre você se isso aí. apresentou lá no Trimais? É, e aí Lá. depois do Você- show, uma mulher Você gosta de pegou. cerveja, Sônia? Não. Cadê a cerveja? Ah, tá aqui. Agora tá vazio. Peraí. Esvaziou. E aí a mulher pegou, contou uma história, e eu querendo ir embora. O show foi horroroso. Foi um show que a gente chama de água, né? Quando o show não vai bem, a gente fala, eu dei água. Bate na parede, escorre a água. Eu lembro disso. E aí essa mulher me pegou e começou a contar uma história. E eu querendo ir embora. E essa mulher ficou, tipo, 1 hora contando a história que ela queria que eu contasse no meu próximo show. Eu E imagino eu não ela querendo ser imaginando- grossa com a mulher. E Nossa, você tem que ser simpático, senhora. cara. Você tem que Imagina ser ela esperando simpático. assim, nossa, ela vai contar a minha história. Todo show ela vai contar a minha história. Se ela fosse... Essa questão, se ela fosse todo show, até contava a história, pra falar a verdade. eu dava um ela- jeito. Não vai, cara. Não vai. A pessoa Ainda vai mais lá... no show ruim que eu Ou pior, fui não. péssima naquele show. Quando alguém chega e fala assim, ô, eu tenho uma piada. E aí vem e conta uma piada de salão. Aí você fala, mano, mas não é o que eu faço, tá ligado? Pô, não tem nada a ver. Conta tipo, a do papagaio, acho que ia ficar legal que você contasse. E é isso, aí você... E é o que ela falou. Você tem que o quê? Educação. Sorria e SN. Mano, e como que é consumir comédia, velho? Vocês conseguem consumir comédia ou é tipo aquela coisa que fala, Eu já tô bem cansada. prefiro Eu acho que é ver. de pessoa pra pessoa isso, porque eu consumo muito. Eu ainda assisto. Não assisto ao vivo. Quando eu vou pro show, pra mim é bem mais problemático. Mas eu tenho comediantes que eu assisto regularmente. Uhum. Entendeu? Mas ela, você não, né? Eu não assim, eu assisto com o objetivo de estudo. Com o objetivo de hahaha, vou dar risada disso, eu não vou rir. Eu assisto pra me divertir. Eu Eu não assisto vou rir. real. Eu consigo ver uma piada boa e falar, entendi a técnica, eu sei disso, sei daquilo, mas eu me divertir com isso, muito difícil. Me pega muito mais vídeo que não são humoristas fazendo, aí acontece alguma coisa, aí eu me mato de rir. Ou youtuber que faz react, aí eu dou risada do react. Agora, rir de piada de stand-up, muito difícil. É porque você quando você começa a trabalhar. Ah, Né? ela me mostrou um monte de coisa que eu não conhecia no YouTube. Que é o Matando Matheus Agrita, é Hã? muito bom. Matheus. Ela gosta do Jean Lucas, que também ela acompanha. Aí eu tenho o quê? Eu gosto de comediantes e às vezes stand-up, realmente stand-up eu consumo um pouco, bem menos. Agora, tipo, exemplo, Três Continentes, que é o Maurício Meirelles, tem Nossa, eu adoro ele, esqueci. É o Batista. O Batista é muito bom. E o Paul Cabanes, que é francês. Então, um é da França, um é de Angola e tem o Maurício Meirelles. Eu gosto pra caramba. Tá ligado? É um bagulho que me pega muito. Eu gosto de ver isso. Eu gosto de assistir os, tipo, mais de 8 minutos com o Rafinha Bastos, quando ele leva um comediante, pá. Tá ligado? Eu gosto de assistir umas coisas que tem comediante, mas é mais outra coisa. Entendeu? Eu já vou pro oposto. Quanto menos comediante tem, mais vai me chamar a atenção.
Então, porque como trabalha, você faz texto pros outros, você, tipo, pô, tem o seu texto, sua parada. Então, mano, pra você consumir aquilo, fica meio, tipo... putz, E ir no show assistir, eu tenho que gostar muito da pessoa. eu prefiro ver um Tarantino. Mano, mas aí show é um bagulho que, eu vou te falar. Porque show, se você for assistir um show, mano, é aquela coisa, você tem que ir lá, você tem que ficar sentado, você tem que prestar atenção no que a pessoa tá falando. É um bagulho, chega uma hora, juro por Deus, chega uma hora em mim, eu olho e falo assim, não aguento mais estar aqui, eu preciso sair daqui. Preciso ir lá fora, vou fumar um cigarro, vou encontrar outra... E não é porque o comediante é bom ou ruim, a piada tá boa ou ruim, o show. Não é porque é muito, né? Imagina 12 anos, 13 anos você vendo stand-up praticamente todos os dias da sua vida. Você vive isso. Você vai estudar, você vai assistir alguém fazendo stand-up. Você vai pesquisar sobre uma piada que você tá fazendo, você vê se alguém tem, você vai assistir stand-up. Você vai trabalhar, você vai assistir stand-up. Cansa, é a mesma coisa você comer lasanha todo dia. Uma hora você não vai conseguir mais ver lasanha na tua frente. Resumindo, é chamar um pizzaiolo pra comer uma pizza. Mano, vamos lá. Bora lá comer uma pizza. O cara é pizzaiolo pra falar, mano, não. Eu não aguento mais. Não, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Chama um chapeiro pra comer lanche, tá ligado? Não dá. Não dá, Não dá, né? Porque você tá muito ali, mano. Você tá muito ali fazendo aquela parada. Então, tipo, mano, você chega em casa, você vai... vou assistir um comedy agora. Né? Você não tem paciência, né? Você assiste uma coisa totalmente oposta, né? Exato. Você trabalha com isso, imagina. Nossa, eu fico bem cansada. Cansada. E aí, Tony, mano? O que aconteceu, velho? Que você... Ai, cara. Momentos de tocar o violino. Aquele momento, preto e branco, folhas caindo, né? Uma música do Naruto. Conta pra gente o que aconteceu com você, Ai, cara, eu vim aqui, né? A gente fez o podcast, legal. E aí tava tudo encaminhado, tananã. E aí aconteceu de um fim de semana, eu falei, preciso ir pra Bertioga, porque eu preciso bater com o meu produtor lá de Bertioga uma lei de incentivo, Paulo Gustavo, que eu tinha passado. E eu falei, eu preciso entregar esse show. Eu ia passar muito pouco tempo, um dia e meio lá. Passar no meu patrocinador, pegar umas roupas e ver minha mãe e voltar pra cá. E aí, como eu ia passar rapidão, eu falei, vou de carro. E ela, pô, mano, parece que ela sabia. Vai de ônibus. Eu falei, eu convenci ela exatamente nisso. Eu falei, eu vou passar um dia e meio lá. Eu não quero depender de ônibus pra ir, nem pra voltar, horário. Eu quero ter essa liberdade do carro de, mano, deu na minha, consegui fazer tudo? Consegui, tchau. Vou embora. E aí eu tava indo pra Bertioga na Rio Santos. Quem já dirigiu na Rio Santos sabe. A Rio Santos é uma estrada onde uma mão vai, uma mão vem. Tem uma faixa contínua no meio. Sim. Poucos lugares é uma faixa pontilhada que você pode ultrapassar. De resto você não pode. Eu tava indo tranquilo. Quando um rapaz, que ele... Depois eu fiquei sabendo, né, pelo... Fazer um adendo. Um rapaz não, um homem. De homem, 50 anos. Não era um garotinho que tava fazendo merda. Sim, era um homem já formado. Homem. E ele fez o quê? Ele tomou um remédio pra quê? Cirrose. Pra cirrose. E foi... Bebeu em cima. Parece que ele matou o remédio com uma garrafa de uísque. E aí ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Vou pra São Paulo agora. E pegou o carro e foi pra estrada. E aí o que acontece? Ele fez uma ultrapassagem em um lugar proibido. E eu tava na pista contrária, ele bateu de frente no carro que eu tava. Chegando. Cara, eu não lembro. Eu não lembro, mas eu acho que pelo meu carro, porque pegou muito mais o meu lado. Eu acho que na hora, no reflexo, eu acho que eu tentei até jogar no acostamento, mas, mano, ele me pegou em cheio. Só o lado do motorista, graças a Deus eu tava sozinho, né, no carro. E... eu só quebrei o fêmur, né? Eu nem falar agora. Eu só quebrei o fêmur. Eu poderia ter sido muito pior. Eu poderia agora ter virado um vegetal. Podia ter acontecido coisas bem piores. Eu só quebrei uma perna. Mas agora ele vive dando mancada. Tudo que faz. É complicado, é complicado. Complicado. Não consegue mais correr atrás dos sonhos. Eu ganhei. E não vem de desculpa não, que desculpa de aleijada é muleta. Cadê a muleta? Ó, que a associação dos mancos vai... Apresentar pra vocês aqui, ó, minhas companhias. Agora viraram meus todinhos, meus companheiros de aventura, né? Que é o braço forte e a mão amiga. Que, pô,
estão comigo aí, e aí o que acontece, né? Foi muito grave, porque eu chamo de acidente porque aconteceu na estrada, mas na verdade, pelo cara ter consumido esse tanto de bebida alcoólica e tudo mais, se torna hoje, né, um homicídio doloso, né? Você tem a intenção, porque se você bebeu e tá dirigindo, então você sabe que alguma merda pode dar. E eu não fui nem o primeiro caso desse senhor, né? Eu fui o terceiro, primeiro com vítima, mas ele já tinha sido parado numa blitz ou bateu, não sei o que aconteceu antes dele, mas tinha dois bagulhos de duas autuações de bebida e direção, ou seja, nem carta ele tinha. Saca? Ele não devia nem estar dirigindo. E aí eu passei, isso aconteceu em agosto, dia 17 de agosto de 2024. Então já estamos aí para quase um ano desse fatídico dia. E, pô, tá no começo bem mais complicado. Passei um tempo acamado, eu fiquei... E o pior é que no momento, o carro dele quebrou só o radiador. Que graças a Deus quebrou o radiador, que aí nem teve como ele fugir. Né? Porque eu acho que ele tava bêbado, com certeza ele tentaria sair daquela situação. E no meu carro deu PT. Perda total. Entendeu? E ele, mano, ele bateu. Mas também não era um carro, não era um Celta. Era um Celta. O carro nem meu era dela. Entendeu? Então aí falam, pô, agora você tá devendo um carro pra tua mulher. Não, tô devendo um Celta. Não é assim também. Em 2005 ainda. Calma. Só que o cara tava no Uno, então eu bati praticamente numa rocha, né? Eu bati numa parede. E aí, o que acontece? Eu quebrei o fêmur e o cara só teve um corte na mão. Entendeu? Ele é a prova viva de que Deus protege criança e bêbado, porque, mano, é impossível. Eu até fiquei feliz que ele só cortou a mão, porque aí me deu menos peso na consciência de processar. Falei, agora vamos processar. Dane-se. E aí, o que acontece? O cara sumiu hoje. Eu dou graças a Deus que eu tenho a Tainã, que é minha mulher, e a mãe dela me ajudaram muito nessa recuperação, porque eu fiquei muito tempo... Cara, não sei o que seria da gente sem minha mãe. Também não sei não, porque quando a gente voltou, ela precisa... Imagina. Precisa trabalhar, né? Eu não perdi... Eu fazia automação. Eu subi e desci a escada o meu dia inteiro, trampando em obra. Quebrou o meu fêmur. E tipo assim, não quebrou de... não, quebrou de... Entendeu? Então explodiu. A parte que quebrou explodiu. E aí, tipo, eu sabia que ia demorar muito pra voltar. Então ela precisava continuar no trabalho. Mesmo com supervisores e tudo mais. A galera sabia da minha situação, mas falou pra ela, e aí? Pra voltar, né? Aí a mãe dela ficou cuidando de mim enquanto ela ia trabalhar. Ele ficou acamado real, né? De não conseguir levantar da cama, de precisar de ajuda pra tomar banho, pra tudo. Eu passei esse tempo aí, eu passei um tempo acamado, uns meses mesmo. Depois eu fui pra cadeira de roda, e mesmo assim, precisava de alguém, porque vou tomar banho. A cadeira de banho ela não tem aquela roda grande que você se mexe. Não, alguém tem que pegar você e tem que levar. E fora que o joelho dele não dobra, né? Não dobrava. Então ele tinha que ir com a perna esticada assim. Ficava com a perna esticada assim. Difícil, cara. Muito difícil. Essa foi uma... Beleza, lá, teve um acidente lá e a polícia não chegou lá e levou o cara preso? Levou, ele ficou preso e passou menos liberaram tempo o cara? Ele passou menos tempo na cadeia do que eu no hospital, cara. É que ainda... Por Deus. Fica parecendo piada, cara. Mas é verdade. Mas o processo ainda tá rolando, né? Ele foi preso, atuado em flagrante, mas conseguiu a liberdade condicional. Aí tá rolando o processo e a gente vai saber o que vai acontecer só depois do processo terminar, o processo criminal, né? E aí é isso, a gente tá ele vai esperando ser preso realmente ou não. A gente tá esperando o Ministério Público tá nessa contra o cara. E aí é um rolo que, assim, eu entro como vítima. Mas eu não sou o atuador. Aí eu tenho o meu processo civil, que eu tô processando o cara. Por quê? Porque, mano, ele deu PT no carro, ele tava errado pra caramba, ele sem habilitação, bêbado ainda. E fora isso, nem é só pela... eu preciso de vingança. Não, a gente também perdeu muita coisa. A gente ficou sem dinheiro, ficou sem trabalho, ficou até sem dignidade muitas vezes, né? Sim. E aí eu tenho que fazer um adendo que é viva o SUS. Porque se não tivesse um programa de saúde como a gente tem hoje no SUS,
Não sei o que seria da gente. Se fosse igual aos Estados Unidos que você tem que Fosse pagar. Estados Unidos, você tava Estados Unidos. fudido, hein? A gente Eu estaria vi. vendendo nossos órgãos, eu estaria no OnlyFans. O triste é que eu não ia conseguir nada com o OnlyFans, porque eu sou péssima nisso. Não, e aí é o seguinte, tipo assim, ó, eu vi um corte esses dias que tem um cara dos Estados Unidos e ele fala assim, mano, nos Estados Unidos, pra você chamar uma ambulância, são $1.500. $1.500. Os caras quando quebra braço lá, os caras vão chamar a ambulância. Não, chama não. Os caras botam a madeira aqui, enrola o negócio pra não ir pro hospital, né, mano? Eu precisei da ambulância, umas 5 vezes. Imagina, mano, se fosse os Estados Unidos, velho. Está 750, não, 750 não, desculpa. 3.000, 6.000, $7.500 só de ambulância, fora operação, cirurgia, fora internar. Mano, e aí que acontece? E essa pegada que ela falou, viva o SUS, cara, tá ligado? Porque pra quem vai com a dor de cabeça numa UPA, sabe? Pode até criticar. Agora, eu passei o que a gente fala, eu passei o inferno, cara. Eu sofri, o rapaz bateu em mim, eu tive que ser internado, depois eu tive uma infecção, e aí eu fui internado de novo. E tudo isso, cara, ia ter um custo que hoje, putz, eu não sei o que seria de mim. Ah, mas se fosse os Estados Unidos, lá, o cara que bateu em você, ele ia ter que pagar tudo isso aí, né? Cara, como é que ia achar? Se esse cara Ah, só mas me lá igual... seria Estados Unidos, é diferente. Não sei. Não moro nos Estados Unidos. Não sei como é. Eu moro, acho até sei. mais fácil do cara sumir. Uhum, Entendeu? Sendo nos Estados Unidos, é até mais fácil do cara sumir. verdade. Entendeu? Não, o que eu ficava abismado é, tipo, o cara fazer uma parada dessa e, tipo, mano, desaparecer. E Eu chamo foda-se. irresponsabilidade, né? O cara, quando ele não Mas tem será que esse cara- responsabilidade. será que esse cara consegue dormir de noite, mano? Consegue. Consegue. Tranquilamente. Pra ele quer Tranquilo, que sabe por seja. quê? Porque ele tem tudo. A perna dele não dói. Ele teria a possibilidade de tentar entrar em contato com a gente pra tentar pelo menos perguntar: vocês estão precisando de um remédio? Vocês querem que eu te ajude com alguma coisa? A cadeira de roda que vai precisar, você quer que eu alugue? Ele tinha essa oportunidade. E ele nunca veio atrás. Quando eu tive a infecção, pra você ter uma noção, eu joguei ambulância nos Estados Unidos. Só que aí eu tive a infecção. Aí eu precisei ficar um tempo em casa. Eu precisei comprar os remédios. E aí não tinha, era noite. E aí, tipo assim, pô, precisava muito tomar o remédio naquele momento. Eu poderia pegar o remédio na UPA, mas eu teria que ir com a receita. E aí, tipo, muito esse problema da receita, porque é uma receita só. Se eu fosse comprar na farmácia, a receita ia ficar lá. Se eu fosse pegar na UPA, a receita ia ficar lá. Então, pô, eu vou comprar. Eu preciso comprar, eu tenho que comprar. R$450 de remédio. E, mano, Um remédio que ia durar menos de mês. saca? É muito caro. E aí a gente tem um posto de saúde na nossa rua, a gente foi lá, a gente conseguiu remédio de graça, conseguiu atadura de graça, conseguiu até o adesivo pra colar, não é adesivo, é aquele negócio que cola. Microporo. Micropóreo pra fazer. Soro, a gente conseguiu soro pelo SUS. Tudo pelo SUS. E é médico dentro da nossa casa ver como é que ele tava. Melhor em casa E do a SUS. fisioterapia dentro da nossa casa ver como ele tava. Quem fala mal do SUS, bom sujeito, não é. Não faz ideia, tá ligado? Além de não ser Ou bom é um sujeito, e também não privilegiado, faz entendeu? ideia de como realmente funciona. Entendeu? Ah, mas, putz, meu primo foi internado e trataram ele mal. Irmão, culpa das pessoas. O SUS não tem nada a Não ver vê. com isso. Ah, tem os gringos que vêm pra cá fazer tratamento Sim, no SUS sim. pra não pagar lá fora. Sim. Muito, Vem muito, aqui, muito, o muito. gasto que ele tem fazendo tratamento aqui no Brasil é o E aí, mínimo. vou tocar na tecla de novo. Ai, tem médico ruim. Existem médicos ruins, existem profissionais ruins, como em toda Toda área. profissão. Uhum. O SUS não é o problema. E eu, No momento e eu nenhum. vou dizer mais. Se a gente. A saúde tinha que ser pública, a saúde tem que servir do governo, tinha que ser tão bom que não tinha que ter justificativa para a gente ter um convênio. Um convênio não deveria existir.
Porque não é uma coisa que a gente tem que pagar, tem que vir do governo. A mesma coisa com a educação. Escola particular não deveria existir, porque todo mundo teria direito de uma escola de qualidade sem precisar pagar. Mesma coisa Saúde, segurança. segurança. Não, libera arma. Não é liberar arma, é a gente ter segurança para isso. Tem que vir do governo. Não É a não é o pessoa que cidadão tem a arma. não é o cidadão que tem que se defender. São coisas que tem que ser do governo. Não, sabe? Não cabe você falar, mas eu tenho convênio. Não devia existir o convênio. O Sim. convênio só existe porque existe capitalismo. E tem essa parte da galera que, por exemplo, tem a galera que culpa o SUS. A galera que fala mal do SUS, que é uns bandos de trouxa. Tem... É os mesmos trouxa que se fode aqui e vai ficar se esconder lá na gringa lá e fica lá fazendo videozinho. É a mesma. Não, eu vou te Tô falar. doente. São as mesmas pessoas que, se eu falar assim, caraca, mano, roubaram meu celular lá na Paulista. A pessoa vira pra mim, mas você também tava com o celular na Paulista? Cara, eu tenho que andar com o meu celular na Paulista. Quem não tem que roubar é o cara. E Que tem digo- que fazer alguma coisa é a polícia. Close pra polêmica. Senhor ex-nosso presidente, que tanto falou mal do SUS, passou mal e quem foi atender ele? Uma ambulância do SAMU, que é do SUS, que ele teve que pegar para ir pro hospital e ele pegou, ele usou o SUS e reclama do SUS que ele mesmo usou. É canalha, sim. Mas Na outra agora que também tá fazendo, Ele nem se surfando na fala. ondinha, né? Que é a Jojo Todinho. Ah, Que aí quer falar mal do SUS. Irmão, Jojo Todinho, você só foi, pelo jeito, você só foi péssimo com dor de cabeça. Você não quebrou nada, não. É que às vezes não é o SUS, às vezes é quem administra também, né? Porque Isso é que eu tô te falando, são pessoas, não é o não tem programa, nada né? a O ver programa é com- excelente, Exato. né? É o Eu melhor acho que não desejo tem, do talvez, no mundo. mundo, mas às vezes é quem administra, né? Mas essa é O a fita. repasse que às No vezes quem vai pro papel, SUS até chegar ali Perfeito. naquele hospital já, meu, Cara, a minha mãe, ela Já, teve câncer foda. e ela foi tratada pelo SUS. Minha mãe tá viva hoje por causa do SUS. Eu acho que eu posso estar falando besteira, por isso eu vou falar, tipo, talvez não só o Brasil, tá ligado? Mas até onde eu sei, o SUS, ele fornece o kit pra aidético Sim. de graça, É irmão. PrEB, alguma coisa assim. De graça, cara. Pra Coisa você que tirar dentro do custa metrô. muito caro, mano. Custa Dentro do muito metrô. caro. Em outros países. E aqui você é tratado de graça. Pelo SUS, entendeu? Não de graça, mas pelo SUS, entendeu? E é um bagulho que... E sabia que o SUS ele existe por conta de donas de casa? Essa é nova. Por quê? né? Porque antigamente, eu vi isso um corte de uma pessoa que eu confio na fonte, né? Eu não vou lembrar o nome da pessoa, depois eu procuro e mando para vocês se precisarem colocar. Mas foram donas de casa que isso só podia ter saúde se você trabalhasse. Aí você trabalhava, você poderia ter um convênio com a saúde. E as donas de casa, naquela época, muito tempo atrás, mulher não trabalhava. E quando a mulher passava mal, ela ia para onde? Né? E aí essas donas de casa começaram a se reunir, a conversar entre si, se não me engano foram 12 ou 14 mulheres, começaram a se reunir, a conversar, a se perguntar o que elas poderiam fazer para melhorar, isso dentro da ditadura, em 60 e tantos, elas conseguiram votos para elas serem porta-voz disso. Tem termos técnicos que eu não vou saber falar diretamente, mas elas conseguiram um termo técnico, fizeram votação, conseguiram que elas fossem as pessoas para falar sobre isso, entraram em uma discussão política que o povo não entrava, mas porque elas conseguiram esse voto, elas conseguiram entrar. Foi feita uma discussão através dela e daí que surgiu o SUS. caralho. Eu fiquei, caralho, até tava escrevendo uma coisa pra postar na internet sobre isso. É que eu precisava lembrar de mais detalhes pra ser. Mas eu vendo aquilo falando, mano, que foda, que foda. Cara, se tomaram a frente de uma parada que a população. O nome do corte que eu vi do podcast é Histórias Cabeludas. Uhum. É desse podcast que eu vi. Caralho, que foda isso. Mas o SUS é muito importante mesmo, pra caralho. É o que eu te falei, assim, o meu pensamento é quem administra, tá ligado? Era pra ser muito melhor. Eu só Se tenho ele é- uma frase pra se ele é falar. bom O hoje- SUS salvou a minha vida, cara. Sim. Ponto, tá ligado? Foi quem me atendeu, foi quem me levou pra lá, me levou pra cá, foi quem me operou, tá ligado? Ah, foi o médico, foi, mas ele tava ali pelo SUS. Eu fui Sim. operado pelo SUS, depois eu tive uma infecção, eu fui internado pelo SUS, e aí, pô, depois eu tive que comprar mais remédio, pegar mais remédios, e aí eu peguei pelo SUS, e cara, se não fosse, pensa, pô, eu tô até hoje, né, sem trabalhar, tá ligado? E, pô, não tinha CLT, então, caraca, não tem renda, e aí, meu, pesa muito se eu tivesse que ter pago, entendeu?
E eu acho que pessoas que criticam ou não sabem, tá ligado? Mas não é que não sabe, eu acho que, sabe, aquela patota comprou, daí eu tenho que falar com essa patota, eu Vai tenho que ficar falar com essa replicando. galerinha. Exato, aí eu tenho que criticar fulano. É igual... nossa, eu vou trazer uma polêmica. Polêmica! Palhaço, Do máquinas! momento, do momento. Peraí. Polêmica, corte agora. É igual a brisa de Bianquinha contra Felca Nossa. na bagulho das bet, tá ligado? E aí quando eu vi essa discussão da Bianquinha, não é protegendo, mas falando, Querendo passar um pano pras bets. querendo passar um pano pras bet contra o Felca, primeira coisa que eu me perguntei, quem é Bianquinha? Beleza, né? Quem é Bianquinha? Eu sei que é Quem é Bianquinha, velho. Bianquinha? Bianquinha é uma mina, velho. Ela até acho que é daqui da Vila Prudente, eu acho. Ela é uma mina que, tipo, ela fica fazendo umas lives na Twitch lá. E, tipo, os caras, ela gosta de ficar escrachando os caras, tá ligado? Os caras falam assim, Bianquinha, quando é que você vai fazer um OnlyFans? Daí, tipo, ela usou o E aí cara, ela tá ligado? Ela falou assim, vai, ô seu expõe- nerd do caralho. Fica E ela é patrocinada por bet. Sim, ela deve ter feito, né? Eu não sei, porque faz um tempo que eu não acompanho. Não, até onde eu sei era isso. Ela foi patrocinada por Bet, que quem Sim. protege é quem? Quem defende é quem? Quem tá É quem ganhando, é né? patrocinado por Bet, entendeu? E a gente tava até conversando disso. A questão é, eu tô sem renda, irmão. Hoje, eu falo pra você, afirmo pra você. Se uma Bet entrasse em contato comigo hoje, ou jogo de azar, ou... mano, vamos fazer... Não, eu juro por Deus, eu continuaria na merda que eu tô, mas eu não faria. 5 milhões, Tonho. Eu não faria, sabe por quê? 30 Eu- milhões! Vou te falar. Não eu é o entendi- valor. Todo mundo Tô desse. Eu tô zoando, cara. Não, eu entendi qual é aonde o Felca quis chegar com o assunto dele. Falou, mano, você não vê ninguém divulgando o crack. E aí eu parei pra pensar, falei, real. Porque o jogo em si, ele é um vício. Ele é um vício. Então você... E aí eu vou te falar de um futuro ex-fumante. eu tô parando. Eu não posso falar que eu parei, porque de vez em quando eu fumo. Mas assim, é isso que eu tô te falando. Ayrton Senna, que pra mim, que vi Ayrton Senna correr, né? Eu sou de 88, então em 94, quando ele faleceu, eu chorei também. Por quê? Porque era um cara que elevava esse país, tipo um mártir, né? Um ídolo, né? Ele foi um ídolo desse país. Mano, eu vi o Ayrton Senna pilotar uma caixinha de cigarro. Você entendeu? Por Eu muito vi. tempo. Duas, né? John Player e Marlboro. Marlboro. E aí, tipo assim, eu vi o cowboy da Marlboro, eu vi os comerciais dele, só que eu também vi esse cara morrer de câncer. Câncer de pulmão. Eu vi o cowboy da Marlboro morrer de câncer de pulmão. E eu vi esse país ter leis em que eu não posso divulgar mais nenhuma marca de cigarro. Você entendeu? Eu não posso mais fazer propaganda para. E cigarro ganha. Marcas de cigarro ganham até hoje, mesmo sem É propaganda. regulamentado a propaganda, né? Só que agora não pode mais. Eu não posso nem fazer vídeo em redes sociais fumando. Eu não posso. No Eu não posso. TikTok, qualquer vídeo que Eu você não tem posso, cigarro, eu os não caras posso, cortam. porque se eu divulgar, o cara vai derrubar. Qualquer divulgação vai derrubar. Então eu acho que as bets vão entrar nessa. Em algum momento esse país vai falar assim, "Ei, tá dando... Se Mas eu não tem me que doer." engano, atualizando você, saiu uma sanção que é proibido artista, esportista e influencer fazer propaganda sobre o jogo de azar. Porque Saiu ontem, alguma coisa a assim. CPI das bets, que muita gente riu, muita gente fez palco. Não, ali foi Você foda. entendeu? Senador tirando foto com a, mano. Que é pô. com a influencer. Tá ligado? E aí você me pergunta com a influencer, com a Virgínia. E aí eu te pergunto. E ela me perguntou a mesma coisa e eu fiquei sem resposta. A Virgínia precisa? Poder, né? Ela tem muito dinheiro, ela precisa receber das bets? Tá Porque ligado? dinheiro Mas vai aí a entrando. gente pega no sogro dela, né? O sogro dela precisava escravizar os empregados? Não precisava, ele poderia pagar um salário CLT, mas ele quis fazer do mesmo jeito, supostamente. Aí você fala supostamente, que essa é a brisa. Mas aí, mas é a brisa. E agora falaram que separou, né? Separaram, o Zé Felipe e a Virgínia separou. Tem que tirar o foco, né? Exato, cortina de fumaça. Você sabe por que o Zé Felipe e a Virgínia separaram, né? Que o Zé Felipe fez uma piada com ela, ela não gostou. Chegou pra ela e falou assim, e aí, meu sucrilho Kellogg's? Ela falou, por que sucrilho Kellogg's? Ele falou, porque desperta o tigre em você. Não gostou e... Pô, Ele não entendeu porque ela não gostou. mas aí, voltando ao debate.
Não tem debate, irmão. Não tem debate. Como é que você tá falando bem de uma coisa que é um vício, que destrói, sabe? Pessoas que são viciadas em jogo e bota dinheiro da comida. Bota dinheiro que, mano, esconde dinheiro da mulher. Casamento, famílias vão acabar por causa do jogo. Pessoas vão acabar por causa do jogo. Então não tem como defender. É o que você falou, mas 5 milhões, 5 milhões. Eu acho assim hoje. Eu parei pra refletir muito sobre isso. E hoje eu penso o seguinte, cara. Se uma pessoa entrar numa bet usando o meu código, eu tenho responsabilidade em cima dessa pessoa. Sim. Se essa pessoa perder tudo, eu sou responsável. Tá ligado? Por quê? Porque ela me viu divulgando isso. E ela entrou e viciou, e agora eu acabei com a vida dela. Eu acabei com a vida dela. Mas assim, não é o Tonho, né? Eles não vão procurar o Tonho, que tem 20 mil seguidores no Instagram. Eles vão procurar pessoas que não precisavam. Sim. Até aqui, Disso. quando a gente começou o pod, né, a gente entrou, acho que entrou numa discussão assim, se vier uma bet aqui oferecer uma grana. Mano, eu acho que foi eu, Pimenta, acho que foi os primeiros a falar, não, mano, independente da grana, tá ligado? Não vou compactuar com isso. Não, O karma, o Crildo foi aqui. o karma negativo que isso traz, até o exemplo que você deu, é isso, tá ligado? Você traz um karma negativo pra pessoas que você nem conhece. Que você Sim. divulga ali, se tem 10, 15, 30 mil seguidores, cara. E a gente tá com uma pessoa que Isso, trabalhou pode, aqui tá ligado? com Bet, né? É foda. Ela sabe tudo os esquemas, por baixo, velho. Mas é isso. Parece assim, muita gente ganha dinheiro, aí quando dá uma. Porque Agora eu vou te vamos falar, proibir eu um vou dar outro pouquinho, tá exemplo, ligado? outro exemplo da cabeça de vocês. Uma bet aparece e quer patrocinar o podcast. Aí vocês estão divulgando a bet. E aí fala assim, mano, a gente tem 1 ano de contrato com a bet, e nesse 1 ano de contrato a bet vai te pagar 50 mil por mês. Na hora você pensa, que legal. Aí deu 4 meses essa lei que ela falou. Pô, você não pode mais divulgar a bet. Você acha que a bet não vai pedir o resto do dinheiro de volta? Pode ser que sim. Vai, irmão. Não, e sabe o que é o pior? Vai. Eu acho que é o pior assim. Vai. Você divulgar por divulgar já é errado pra caralho. Mas o problema é que tem muito desses caras que eles ganham dinheiro quando a galera perde. Sim. Então, assim, é um bagulho que é muito cruel, tá ligado? Se você analisar assim, eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso fala assim, mano, não, velho, eu não quero compactar com isso. Mas, E a às vezes, o dinheiro famosa- fala mais alto, né? E pra mim a máxima é: ai, mas o fulano, eu conheço o fulano. E o fulano fez o quê? O fulano ganhou 50 mil na. Mas pro fulano ganhar 50 mil, irmão, quantas pessoas não perderam esses 50 mil? Quantas pessoas juntas não fizeram os 50 mil que esse cara ganhou? Uhum. Ponto. Pra trocentas pessoas. Então, E é uma coisa que o Felca também falou, né? Você vai jogar, se você ganhar, você vai jogar de novo porque você ganhou. Se você perdeu, você vai jogar de novo pra você recuperar. E viram um E aí é o ciclo sem vício. fim. É que nem aquele amigo do Thiago Ventura lá, que o Thiago Ventura perguntou assim, e aí, mano, qual que tá os seus vícios? Ah, agora eu só tô com 2 só. Cocaína e tigrinho. e, velho, tem pessoas que caem. Ah, tá pagando. Não... Sabe qual é o que tá mais pagando hoje em dia? Vender a íris do olho. Não, mas hoje quem paga certinho mesmo, você sabe qual é a plataforma que mais paga nesse país? Chama CLT. Não paga tão certinho paga assim, tão não, certinho viu? A assim, gente não, poderia mas estar paga. ganhando bem mais. Salário mínimo tá muito baixo. Mas então, é que esse lance das bet, cara, é um assunto assim que ele ao mesmo tempo que ele parece ser fácil de ser discutido, ele tem vários lados, né? Tipo, você vê Sim. a pessoa que ela fala, ah, tá, vamos pegar o tigrinho, beleza. Mano, é o que nem você falou, um dinheiro fácil, mano. Cai na mão da pessoa ali e fala, pô, beleza, eu troco um dinheiro. Às vezes aquela pessoa que não tem aquela empatia de pensar, porra, mano, mas será que quem vai pegar? E é um bagulho assim, velho. Depois que Será você. Eu não tinha analisado, a gente começou a ver a discussão e o Felca falando. E a gente começou. Eu fui falando pra ela, tipo, não, mas pá, não, mas isso, não, mas aquilo. Aí eu fui analisar e ela tinha falado, depois eu fui analisar o que ela falou. Eu falei, mano, calma aí. É verdade Precisou isso? de um homem pra ele entender o que eu tava falando. Não, entendeu? não, ela falou pra mim e eu fui pesquisar porque ela falou pra mim. E aí, qual foi a brisa? Dentro de uma bet, alguma coisa, tem os jogos esportivos? Tem. Mas também tem o Tigrinho, tem o Crash, tem o do aviãozinho. E tem todos os caça-níqueis que você imaginar estão ali também. Você Não, e entendeu? fora que o futebol tá sendo todo corrompido por contas de apostas, aí tem um jogador que cava a falta porque ele prometeu para o amigo que jogador ia do Flamengo. cavar. Você não viu agora lá os caras, esse bagulho das bet, mano? Desde que entrou o VAR e as bet no futebol, mano,
um Mano, monte de é coisa muito estranha. Eu falei, caramba, mano. Você cara pode, puxando a apostar, camisa você do- pode apostar numa bet que aquele jogador em questão vai tomar um cartão. E aí, Cara, Então, caramba. é o que eu falo, eu já acho errado, mas eu acho que tinha que ser. Se fosse pra fazer uma parada assim, tinha que ser um lance que não fosse manipulável, tá ligado? Que dependesse, tipo. Eu achei que era só. mas aí errado. não ia existir bet, porque a casa sempre ganha. Exatamente. É igual Mas aquela tem que história, ganhar, assim, mano. sempre que, tipo, sei lá, lance de seleção. Sempre que o Brasil perde uma Copa, é o mesmo texto, corrompido e tal, mas, porra, pra ter rolado isso, tipo, todo mundo ia ter que tá compactuando com a parada, tá ligado? Então, assim, é fora, porque quando você coloca na aposta um jogador tomar cartão amarelo assim, é uma coisa que ele Exato. consegue É muito manipular. individual. É, É muito individual. Um resultado de jogo, você tem que botar uma galera, tem que estar sabendo pra você manipular um resultado de jogo. Se bem que eu vou te falar, teve você lembra? Nossa, faz muito tempo isso, mas foi um juiz brasileiro que voltaram os jogos no Campeonato Brasileiro. 2005. E aí, quem foi campeão? Corinthians. E eu sou corintiano. Ó! E tinha jogo do Corinthians que era pra ele apitar a favor, que era pro Corinthians ganhar. E o Corinthians conseguiu perder. Ô, ziquezira, né, Corinthians? Mas aí, é isso que eu tô te falando. Tipo assim, pensa. Manipular resultado de jogo, irmão. Tá ligado? Se a família do juiz tá sabendo daquilo, conversa com o juiz faz, irmão. Você entendeu? Então, mano, eu acho que até tira a legitimidade do esporte. Total. Porque não é só futebol, é tudo. Você aposta tudo. Você aposta na NBA, você aposta no beisebol, você aposta em tudo, cara. Tá ligado? E sem contar que antigamente, eu lembro que todos os barzinhos que tinha os caça-níquel, né? Sim. Aí depois proibiu, aí ficaram sempre lá no Aí fundo. tiveram que. Ninguém tirou os caçarinhos, botaram no fundo ali, não. Ó. Vinha assim, ó. Vinha aqui pra. Aqui, ó. E o portinha. nome já diz, né? Caça-níquel. Exatamente. Caçando Mano. o seu dinheiro. Acho que é conhecido como jogo de azar. Nunca vai ser um jogo de sorte. Eu vi é um os jogo de tiozinhos azar, lá cara. com as moedinhas de 25 centavos assim, ó. Sim. A tarde inteira. Ah, ela jogando tá e- cheia, ela vai cuspir agora. Como é que é, Tonha? Ela tá cheia. Ela vai cuspir por quê? Porque o Tem que caça-níquel... soltar, tem que O soltar. caça-níquel tinha isso, que é o quê? Quando ele tava muito cheio, aí ele começava a soltar os prêmios, porque ele precisava renovar. Só que o cara não sabia o quê? Que o dono do bar tem a chave. E aí ele tirava todo aquele dinheiro que ele pôs ontem, não tá mais lá. Não, e tem outro Entendeu? detalhe também. Caça-níquel, você tinha que sair da sua casa, ir até o Tinha um local, esforço. tinha pra esforço. você conseguir jogar. O A Beth tigrinho tá aqui, irmão. A Beth tá Tá aqui, aqui, ó. velho. tá na tua mão a todo momento. 24 horas É. por dia. É o Tony do Sucrilho Kellogg. Quem tá ganhando e quem tá Monitorando. E aí ele muda a programação. Então, se muita gente tá jogando no jogo, muita gente tá ganhando, ele vai mudar automaticamente todo mundo. E ele manja também quem tá assíduo e quem ainda tá mais ou menos. Então, ó, Exato. esse tá É mais um ou menos, eu vou pro- botar pra ele ganhar um Não, pouco. se você no começo você sempre vai ganhar. Os primeiros jogos você ganha. E supostamente, Supostamente. todas as bets que tem no Brasil é de um dono só. Uhum, É um dono que só. é bet... Opa. Supostamente... Supostamente. A Bet tem um numeral. Eu não vou falar o nome não, que aí pode dar um problema pra nós. Vamos deixar só na Bet. A Bet tem um numeral. E Se ela aí se que chamasse acontece? Beth, ia ser mais engraçado. Mas né? o fato... Se uma tiazona, Ela chama Bet. Dona Beth. Dona Beth. É. A tiazona que fuma um derby. Tem o tigrinho da Inglaterra, que é a Elizabeth. Né? Mas assim, por que que todo bagulho chama Bet? Por causa dessa primeira Bet, que é a dona de todos. Descobri isso esses dias. Detalhe, né? Conversando no GTA. Olha que brisa. Conversando no GTA Online, a gente fez uma roda ali, tava falando disso. E o Dentro cara... do jogo, falando sobre jogo, olha que... Não, mas aí é um bagulho... Você não bota... Nunca botei R$1 no GTA. Mas Você a comprou ele por Bet, quanto? Você não comprou nenhuma skin lá. Ela já me quebrou já. Eu Você comprei... não comprou a roupinha do personagem? Não, eu comprei o GTA na promoção, gente. Tava R$80. Mas assim... Não, mas é um jogo, cara. Eu tô comprei um zoando. jogo. Não, é um jogo que eu comprei, um jogo de videogame que eu tô ali me divertindo. Sim, é outra Eu não tô perdendo dinheiro, tá ligado? E aí, essas outras bets chamam bet por causa dessa primeira. Que aí tem a marca registrada, é isso. E aí tem
fulano de tal bet, não sei o que lá, bet não sei das quantas. Então, tipo assim, tem que ter bet porque simboliza essa primeira aí. E, cara, perde, a galera vicia, e se não já é viciado, piorou, entra nessa, tá ligado? E Ainda mais no celular que fica aqueles negócios. Luzinha, pisca-pisca. E é incrível, tipo assim, ó, eu já E fui... aí você vai tentar sair, né? Tipo, não vou mais jogar isso, tá fazendo Algum mal. Aí vou ver um pouco do TikTok, aí tá o influencer lá. Essa tá Não, pagando, hein? e é incrível. A gente tava falando do Felca, né? Aí o Felca foi ler as notícias sobre a Virgínia que tinha acontecido. Aí No ele começou YouTube. a ler, lá, acho que era no UOL. E aí o cara esculachando, porque a Virgínia fez isso. Ela, nananana. Quando ele terminou de ler tudo, tinha uma propaganda de bet no final. Tinha uma propaganda de bet. Mano, é um bagulho. É igual. Cansei, não vou jogar mais. Eu vou assistir o jogo do meu time. No Campeonato Brasileiro, isso eu pesquisei. É verdade isso. Vários gatilhos, né? Campeonato Tempo Brasileiro de 2025 não existe. Todos os times 22, eu acho que é o 20, tem patrocínio de bet. Todos. Não existe um time do Campeonato Brasileiro que não tá patrocinado por bet. É tipo, o cara, ele é dono de uma bet, assim. Eu não sei, que acho que Ele é dono de uma bet, parece que ele é dono de uma mulher. Eu e a Bet aqui, é a senhora. Ele é Não, assim, é tipo, ele vai. Tipo, ele pega um sistema, joga em vários lugares no Brasil e cada um vira uma bet. Tipo. E é o Mas você mesmo pensa, dono. A Não é assim, bet, não? a bet, Ele começa a maior. Fala do microfone lá. O maior conglomerado de bets são os donos dos cassinos. sim, Então tudo começa nos cassinos. E tudo começa, eu não vou nem falar o nome, mas tudo começa, na verdade, não é na bet, tudo começa no dono de quem fez o software. Então o dono maior de tudo é quem faz o é uma pessoa só. é um grupo, É um grupo só. é um grupo de pessoas chinesas e que tem coreano no meio, mas você nunca vai saber o nome verdadeiro deles, esses porque eles asiáticos. têm nomes fakes. Uhum. Sim. E além disso tudo, agora eu vou deixar só essa, hein? Uhum. Todo ano aqui no Brasil existe uma feira de bets que eles vendem para os sites e para as pessoas que Os querem softwares. os softwares Cara, e as inovações. E é uma feira completamente regularizada que é no AMB. caraca. Não, e é isso que eu tô te falando. Essa Bianquinha, ela teve uma... Mano, isso é um corte que eu vi ontem que eu achei sensacional. Uma pessoa que tava acompanhando a live da Bianquinha, a Bianquinha tá acompanhando a live do Felca, falando dela. E aí a Bianquinha, uma pessoa que tava acompanhando a live da Bianquinha, desmentiu ela. E ela, Você mandou bala, eu vi essa vida aí. que ela virou e falou assim: o Felca fala, a Bianquinha, ela tava com patrocínio de VNP, né? VPN. Sim. De VPN. E aí, ela falou o quê? Se as bets forem proibidas aqui no Brasil, você pode usar o VPN, que vai jogar o seu como é o nome? IP? IP. O seu IP, com o IP estrangeiro. E aí você consegue jogar a bet. E ela falou isso. E aí ela fica indignada, fala, não, eu não falei isso. Eu nunca falei isso. Olha onde o cara vai. E ela deu um rage dela. Minutos depois, vem o comentário patrocinado. Fulano de tal mandou R$10. Bianquinha, você quando foi divulgado a VPN, você realmente falou isso. E aí ela, então, não, mas é que eu brinco com meus amigos do chat. E já quis, mano, é Quem me conhece sabe. exatamente sabe. isso, cara. Ela tá errada, irmão. Eu não sei que ela quer persistir no erro. Sim. Saca? E não é que o Felca descobriu o Brasil. Não, é um bagulho que, mano, ele tá falando porque É que ele é grande, né, mano? ele Ele tem entende. 2 metros, né, de altura. É, muito. Ele é bem alto. Ele é bem alto. Ele entende que, assim como quem divulga, ele não precisa. E ele tá fazendo o papel dele, que eu acho que é muito legal isso, de influencer. Se você é um influencer, você tem que influenciar coisas boas. Você não pode ir lá e falar, eu sou influencer, então vou influenciar uma bet. Você sabe que as pessoas vão se ferrar, irmão. Você sabe. É o que você falou do peso na consciência. Se as pessoas dormem à noite, claro que dormem. Por quê? Porque o travesseiro é de plumas É da gigantes. NASA. Entendeu? Mas, cara, é prejudicial. É muito prejudicial.
Sim. E eu falo e repito, eu tô ferrado, irmão. Tô ferrado. Se nós trocar uma ideia sobre minha vida financeira, eu tô quebrado não só da perna. Tô muito quebrado. Mas se viesse hoje falar comigo, pô, divulga lá. Não porque eu ia entrar em paranoia, porque eu acho que é responsabilidade de quem divulga. É responsabilidade de quem divulga. Assim como o Ayrton Senna, nosso ídolo, pilotava caixinha de Marlboro. Mano, quem começou a fumar por causa de uma propaganda, por causa que... Mano, tá ali. O cara tem essa responsabilidade em cima dessa pessoa. Entendeu? Então, como a gente viu os comerciais de cigarro acabarem, pode ter certeza, se você falou da notícia, vai acabar. Não vai poder divulgar, irmão, porque é um bagulho prejudicial, velho. Só não vê que não quer. Exatamente. Gente, e planos futuros? O que vocês vão ter na mente aí? Outra andar. Você vai abandonar as meninas? Você não vê a hora de abandonar as meninas, Nossa, né? não vejo a hora. Eu vou até doar as mulheres. Eu vou falar, mano, vai lá pra um lar melhor. Aí vou passar assim. Mas muito. Ele não tem muita expectativa de vida no momento. Tem muito vídeo aí pra entrar nas minhas redes sociais, Tainá Bartô, em qualquer rede social, então tem muita coisa legal que eu tô aí fazendo acho que mês que vem, um pouquinho mais pra frente eu vou soltar muita coisa. Um solo novo que tá vindo aí também, provavelmente pro ano que vem, também vai rolar. Então tudo tá muito pro ano que vem ainda, Tá pro preparando futuro. já esse solo aí já? Já tá... O esboço dele já tá pronto? Esse solo já tem alguns anos. Quando eu puder falar abertamente sobre ele, eu vou falar. Ela promete Quero que ela vai voltar aqui. Eu vou chamar vocês para falar. Mas muita coisa legal vai acontecer. É que eu não posso. Parece muita coisa de tipo, que eu não posso falar agora e não tem nada, né? Não. Porque meu patrocinador, né? Só O pra... patrocinador é Beth. Aqui entra uma nova. Uma coisa só que você pode falar e vai aguçar geral aí. Que é o simples. Está em segredo de justiça. Mas vai Eu não sei se preparando eu porque ela tá certa. Eu quero Só dizer que não fui eu que disse, ele foi ele que disse. Supostamente ele disse. Supostamente está em segredo de Mas tem justiça. muita coisa ainda pra rolar. Mas nas minhas redes sociais vai ter muito vídeo falando sobre mulher na sociedade, muito vídeo falando sobre contra homem, muito vídeo falando sobre muita coisa aí que eu penso e que é o meu jeito de pensar, que vai vir muita coisa legal. Vai ter cortes de podcast também daqui, que saiu daqui, que eu vou postar nas redes sociais. Então fique de olho nas redes sociais, Tainá Bartô em qualquer rede social, TikTok, Instagram, Kawaii, OnlyFans, vai me procurar que eu tô lá. Tainá Bartô, vai ter muita coisa lá. O laranjinha qual que é? Laranjinha? É crônica. Privacy. O Privacy, né? Ela falou assim, que tem a menina que tá no laranjinha. Eu falei, laranjinha? Aí só falando É que OnlyFans. tem Aí cada um tem laranjinha e o engraçado azulzinho. que eles falam que é muito fácil, né? Nossa, as meninas trabalham num bagulho muito fácil. É igual rede social privacy, viu? Você tem que Sim. postar todo dia, você tem que fazer collab, você tem que Divulgar fazer... pra Nossa, caramba. é muito trabalho. É muito trabalho pra uma mina que vive disso. É trabalho... E as menininhas vai fácil, achando que é só lá Nossa, mostrar é a muito bundinha trabalho. de calcinha. Não é, É o muito pior trabalho. de tudo que eu pensei muito em entrar, porque eu tô quebrado de grana. Aí eu falei, pô, eu lançar meu OnlyFans com as muletas é exótico. Tá ligado? Tem uma galera que vai aderir. Mas aí, se não for pra frente, eu só tô passando vergonha. Entendeu? Eu tentaria do mesmo jeito. Que é aquela apresentadora lá do Caso de Família lá? Regina Volpato. Volpato. Ela tinha o quê? Ela é um privacy, né? Privacy Caralho. brasileiro, né? Ela tinha plataforma brasileira. Não sei Mas não. tem essas paradas que, assim, o Privacy e o OnlyFans, eles não são só de conteúdo adulto. É claro que Não, essa é galera... conteúdo mais- É qualquer conteúdo. Se eu Ah. quiser colocar meus vídeos de O comédia privacy, lá... né? O privacy. Os dois. Se eu quiser colocar meu conteúdo de comédia lá, eu posso. Os caras vão Mas te matar. quem vai pagar por um conteúdo de comédia? Essa é a pergunta. Se quiser pagar, vai no show, entendeu? Eu não Os vou pagar. caras vão querer ver você de cueca lá, não sei. Não. Imagina. Aí você vai lá, tá contando piada lá, filha da puta. Isso. Muita gente... Ele de cueca já vai ser uma piada. eu acho que é por aí. Eu nu? Imagina. E planos futuros, vamos lá. Eu tô conversando agora eu tô mais tranquilo, né? Imagina, um ano depois, né? Um ano depois do ocorrido, tô mais tranquilo, tanto que tô aqui falando com vocês e tudo mais. Então eu acho que agora eu consigo
ir mais nos shows, eu consigo fazer mais shows. Que a logística pra se movimentar, né? Exato, vou começar com fé em Deus, supostamente, um show lá na rua de casa, num bar. Então eu vou indo aos poucos, mas assim, preparado as Até piadas. porque correr ele não consegue. Não consigo. Pensa, antes a correria pra mim já era difícil, hoje a correria é impossível, né? Complicado. Eu mal consigo andar. E aí o que acontece? Mas as piadas sobre o acidente já tem, entendeu? Que não tem como, minha cabeça já vai pra esse lado de que eu tenho que tirar a piada, independente da desgraça que for, né? Então as piadas do acidente já tem. Eu quero fazer que é até um projeto dessa nova lei de incentivo que a gente está tentando, que é fazer o meu show solo com o show mais que eu tinha falado para vocês aqui, que é o show antigo, porque vai sair muita piada para entrar as piadas do acidente, entendeu? Então eu tô ainda voltando a escrevê-lo, fazer certinho e tudo mais, mas assim que estiver pronto, pô, com certeza tá aí voltar aos palcos, voltar ao solo, voltar tudo que eu não tô conseguindo fazer. Mas eu tô conseguindo fazer o quê? Conteúdos. Então, pô, no meu Instagram lá, o Tonho Peixoto, o oxi. Vai aparecer aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Aqui, ó, o Tonho Peixoto. Eu tô lá postando de segunda a sexta, né? Conteúdos antigos, conteúdos novos, é o que eu consigo fazer no momento, mas tá legal pra caramba. Tô fazendo react, né? Que isso é muito legal, dessa questão, tipo, mano, eu tô reagindo ao que me mandam. Então, o que acontece? Eu ligo a câmera e começo a ver o que a galera me mandou no Instagram. Tem uns vídeos que dá muito bom, mas a galera me manda uns bagulho também. Vou te falar, uns bagulho que eu olho pra... Minha resposta é, cara, não passa. eu amei esse vídeo, dei muita risada, mas, mano, não passa, tá ligado? Tipo, o cara me manda um vídeo, aí o nome do vídeo é Bode versus Senhora. Cara, não vai dar certo. E você já imagina que vídeo é esse, entendeu? Não dá certo. Mas tem uma galera que me manda uns vídeos muito legais. Tem uma galera que me manda pegadinha. E aí eu caio, né? Já me mandaram gemidão, tá ligado? Postei hoje Mas é tipo uma parada assim que você recebe, aí você vê você não... Eu gravo, eu tô você ali. nem que não pedir pra ela, falar assim, ô amor, vem aqui pra mim se tá tudo bem aí, se é algo que seja... Normalmente ele grava, eu tô trabalhando, quando eu volto já tá pronto. E são vídeos curtos, são vídeos de 1 minuto. Eu não faço aquele react tipo do Brino, que mano, ele assiste um pesadelo na cozinha, um negócio que tem Aí 40 uns cortezinhos minutos. bem... Não, é uns cortezinhos Então, que... isso é que você falou, aquela parada lá, né? Tipo, mano, é 1 hora de... O cara pega... Ele assiste um episódio de 1 hora, mano. Ele pega só os pontinhos assim, ó. Aqueles 5 segundos ali que faz... Sim. Aí o cara fala, nossa, que foda! Aí você vai Pra pegar caralho. o resto do vídeo, só bosta. Exato, é uma piada que entrou, a outra não entrou, mas aqui Mas entrou, imagina, vai o Brino virar vídeo. faz 6 horas de live todo dia. É um trabalho fudido, meu irmão. Sabe quem é o Brino, né? Sei, Mano, o- Eu acho que ninguém, até minha mãe sabe que é Brino. Todo mundo sabe do Brino. Eu gosto da Brino mãe dele, a mãe dele é engraçada. Ele, mano, a mãe dele ontem, eu assisti um vídeo dele hoje, que a mãe dele ontem recebeu um bebê reborn. Mano, é muito bom, mano, é muito bom, é muito Ó, bom. o legal de fazer piada é que, mano, que todo dia tem um Não. assunto novo, né, mano? Sim, e eu vou te falar que é legal morar no Brasil, porque os nossos políticos já dão uma gama de porque os políticos piada, lá de assim. fora também não dá gama de piada, não. É só do Brasil, Mas graças a os Deus. nossos já estão aqui, aí já vem pra mim assim, tipo, ó, se liga, cagar um dia sim, um dia não, ó, se liga. Não, É disso pra pior. é que às vezes eu acho que querem roubar o lugar do comediante, né? Porque, pô, você já vem com a piada pronta, né, mano? Que isso? Mano, como é que fala? Tem um monte de história, tem um monte de coisa acontecendo, então, tipo, tem material pra caralho, né? Entendeu? Comediante que não passa fome de piada, tipo, de assunto pra piada. Exato. Gente, mano, obrado por vocês terem colado aí, ter trocado essa a ideia com a gente gente. agradece. Gratidão, Espero que vocês geral. tenham gostado. Que, pô, Não, eu legal. odiei. Gosto assim, sinceridade. Falou, Sinceridade gostou na a cabeça bosta, do meu pau. É deselegante, é deselegante isso aí, hein? Ah, Não, muito mas, gente, obrigado por você ter colado. Lembrando que a Tainá foi a primeira do
Do podcast. Nossa cobaia. Nossa cobaia. Lembra que eu e ele cagando nas calças aqui pra fazer o primeirão, assim, tipo, o virgão de tudo, assim. Eu tô sabendo até que vocês estão com um patrocinador agora. Eu tô muito feliz por vocês, cara. Principalmente valeu, vou trazer o meu violão, porque esse Hugo Brandão, ele precisa conhecer o meu violão que tá torto. Ele faz milagre esse cara aí, viu? Mas é isso, eu quero o quê? Eu quero o quê? O patrocínio, né, Hugão? Hugão, você acha que Patrocínio, eu tô mano, aí, caralho. falando... É só colocar o violão reto e aqui, ó, Hugo. Hugo, se espirrar, saúde. Pô, Brandão. Então, mano, obrigado aí vocês terem colado aí novamente. Puta, feliz pra caralho, Tonho também. Tonho veio aí, fez com as 2 horas e meia de podcast, meu mãe. Foi, mano, foi. Teve Ajuda uma com a pegadinha pegadinha ainda. mano. Não, assiste, Vou pedir pro assiste. Zé subir a pegadinha, mano. Se quiser, arquivou a pegadinha, não sei porquê. Eu vou pedir pro Zé subir lá. Gente, obrigado. E você, Rafa, com os Não, seus você, Rafa, comentários. vocês, meu, muito bom ter você de volta aqui, vocês dois, na verdade. Gratidão. Foi nossa cobaia, como eu falei. Nossa primeira, a gente tava em choque, mas graças a Deus deu tudo certo. E, Que meu, bom. e quando tu for fazer lá o seu solo de novo, cola aí pra gente divulgar, fazer um vídeo. Aí. Você Fechou. também, quando voltar aos palcos também, porra. Pô, A casa maior tá prazer, aberta cara, aí maior pra gente poder prazer. divulgar e, mano, melhoras aí. Espero que muito em breve seja correndo atrás dos seus sonhos aí. Amém. Você não correndo. Correndo já vai tá bater. ótimo. Se eu Valeu, estiver correndo... Olha, que- se ele der bancada, você sabe, né? ela até perguntou, né? Falou assim, doutor. Ele falou, não, vai demorar. Ele vai ter que ter muita paciência. Mas ele vai voltar a andar. Aí ela falou assim, ele vai jogar bola bem? Aí o cara falou assim, não, ele vai jogar bola bem. Ela falou, que bom, porque ele era um perna de pau. Agora, porra, agora, caralho. Agora vai, é. pô. E, tipo, vai. É isso aí, gente. Brigadão. É isso. Valeu, queridão. Mais um episódio aí. tamo junto. Valeu, Tainan, valeu, Tonho, assim, mano, é sempre bom receber vocês de volta aí, as portas estão abertas, mano, qualquer coisa pode colar aqui, a gente divulga, toma uma cerveja e é isso, tamo junto. É isso, mano. Encerrando mais um Dona Maracast. Quer falar mais uma coisa? Não, eu ia falar que, eu pensei que tinha acabado. Eu falei, eu vou fazer xixi. Encerrando mais um. Vai lá. Posso- Pode ir encerrando mais um Dona Maracast. Valeu você que ficou até o final aí. Tem nosso QR Code. Quiser dar um donate, é sempre de bom grado também. Compartilha, deixa aquele like, segue a gente. Estamos nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no TikTok e também nas plataformas de música, no Deezer, Amazon Music e no Spotify também. Consegue assistir o episódio, deixa rolando lá na sua plataforma preferida, vai fazer suas coisas. E é tudo nosso. E Tem nosso canal de cortes aí, Rafoca, Dona É Mara isso. Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. A gente deixa lá os melhores cortes. Tá lembrando que finalizando aqui vai ter os cortes com o Tonho e com a Tainan. E acompanha a gente lá, segue lá o canal, dá essa força pra gente lá no Dona Mara Cortes Oficial. A gente tá no YouTube. é isso, galera. O Encerrando Brandão, mais um. não. Hugo! Valeu, galera. É nóis. Falou. Hugo Brandão, arruma meu violão.